Cuidado quando aparece obstáculo para não achar que é o caminho que tá errado. Eu cheguei a ter uma dívida de 4 milhões de reais negativo. Inteligente, ele aprende errando, sábio, ele aprende com o erro dos outros. Uma empresa não falha, as pessoas que falem a empresa, né? Eles acham que é só simplesmente abrir um negócio ali E só. É 3 da manhã, eu tenho que pagar amanhã 10 mil reais em salários, eu não tenho 2 mil reais na minha conta. Eu vou vender na internet. Eles falam, tá louco, mano. Todas as vezes que eu fracassei, eu não aceitei estar ali. Você sabe, né? A gente cresce no desconforto. Apanhando. Só que a felicidade não vem na resolução daquela meta, ela vem no processo de conquista dela. Se faz tempo que alguém não te chama de louco, tem alguma coisa errada. Você não vai ter outra vida para se conectar com você. Eu joguei tudo pro alto. Falei, exemplo. Buenas, buenas, buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Além do CNPJ. Tô muito feliz de você estar aqui para trocar uma ideia com a gente. Então já te convido agora. Sente-se à mesa com a gente para a gente fazer aquela conversa de sempre, trocar uma ideia de forma tranquila, de forma aberta, vida real, empreendedorismo vida real, do dia da vida do empreendedor real que tá lá passando os perrengues no dia a dia e que muitas vezes não vai para a internet, porque na internet é só coisa bonita que normalmente se posta. E a gente gosta de falar dos problemas que a gente passa, dos perrengues que a gente enfrenta, porque é isso que acontece na vida de todo mundo, mas que, infelizmente, as pessoas não colocam isso na internet e acabam deturpando um pouco da realidade e todo mundo fica trazendo referências erradas para a nossa vida. E é uma coisa que eu sempre tento tirar esses véus de ilusão de que tudo é maravilhoso, porque apesar da vida ser maravilhosa, sim, a gente sabe que a gente tem que enfrentar todos esses obstáculos. E o convidado que eu tenho hoje aqui é um cara que é meu amigo, é meu parceiro, é um cara que está na minha vida há 2013, cara, tá indo para 10 anos. É um cara que, estou muito feliz de trazer ele aqui para trocar essa ideia, para além de tudo, antes de falar de empreendedorismo e tudo mais, falar da vida dele. Foi uma vida que, assim, eu entrei na vida dele depois de uma coisa muito, muito importante, muito grave que aconteceu na vida dele, que ele vai contar aqui. E é um cara que hoje está voando no seu empreendedorismo. Ele é dono de uma agência de marketing digital. Hoje é o braço de marketing de todos os meus negócios. Tudo quando eu penso em qualquer negócio, qualquer coisa que eu vou fazer, desde o MVP, qualquer projeto que passa na minha cabeça, eu envolvo o Rodrigo, que é o convidado de hoje, para a gente trocar informações, para ele me dar ideias, para a gente afinar as estratégias, e aí eu simplesmente coloco todo o marketing, todo esse braço digital no colo dele, e eu sei que o cara vai tocar com maestria. Então eu quero apresentar para vocês Rodrigo Álvares da R-Plan, meu parceiro. Exato. Obrigado, meu cara. Obrigado por vir aqui. O bicho tá nervoso. Ele tá nervoso. Ele falou, tô nervoso. Eu falei, fica tranquilo que rapidinho você vai estar de boa. Rodrigão, obrigado por vir aqui. Tô muito feliz de te entrevistar hoje. E, cara, deixa eu começar já fazendo uma pergunta para você. Hoje, a R-Plan é uma empresa que você já tá voando no mercado e tudo mais. Mas, cara, você tinha vontade de empreender? Não. Pra falar a verdade, não. Você não tinha essa cabeça? Não. Eu fui acho que bem diferente do que muito empreendedor que eu vejo até nos podcasts do Além do CNPJ e do modo geral, assim. Eu já era empreendedor. Já vendia alguma coisa, você mesmo, já vendia alguma coisa na feira, lá, né? Alguma coisa, biscuit. E eu não, cara. Na verdade, eu tinha até uma coisa que eu não queria empreender. Porque, na verdade, um primo meu criou isso na minha mente, porque ele foi o melhor sucedido da família, o primeiro a ser bem sucedido da família, na verdade. E ele falou pra mim uma vez, cara, nunca seja patrão. Sempre seja funcionário. Eu tinha 10 anos. Caraca. Sempre seja funcionário, que você vai ter suas férias, não vai ter dor de cabeça, não vai ter não sei o quê. Te vendeu a estabilidade. Vendeu a estabilidade. E assim, pra mim isso, eu falei, cara, é isso, eu não quero ser patrão Entendi. E eu levei isso muito a ferro e fogo. E assim, hoje eu não vou negar que eu quero não passar isso para as próximas gerações. Eu quero passar os dois caminhos. Exato. Entendeu? Eu acho que é importante os dois caminhos. Total. Eu fiquei num viés muito grande. Então, pra mim, foi muito difícil. Então, assim, o que fez eu empreender depois foi realmente a convivência. E eu acho que, assim, foi uma coisa que, desde o primeiro trabalho que eu tive, né, e depois provavelmente eu vou contar um pouco aqui, mas desde o primeiro trabalho que eu tive, eu sempre fui um cara que me dediquei muito. Então, assim, desde que eu era office boy, eu fazia a planilha de fluxo de caixa. Então, assim, eu sempre fui de fazer várias funções, vários tudo. MacGyver. E aí eu lembro uma fala que você falou pra mim, que eu acho que foi quando eu tava naquele momento de, cara, eu quero ser freela, eu quero pegar alguns freelas pra aumentar a minha renda, mas não quero empreender, que não é o certo. Você tava com medo. E aí você falou pra mim assim, cara, você não vira à noite pra empresa dos outros? E sim, é o projeto que tá comigo, não é dos outros, é com o meu projeto também e tal.
e você não vai virar noite pela sua empresa? Eu falei, é verdade. Cara, tipo, eu já estava empreendendo, trabalhando como empreendedor, claro, com responsabilidades diferentes, Sim. mas assumia responsabilidades que não era minha, eu estava acostumado com a pressão, eu estava acostumado com tudo. E aí, para mim, isso aí foi a hora que eu falei, cara, eu acho que eu perdi um pouco de tempo até de ficar ali, eu acho que desde o começo eu poderia ter vindo com já essa entrado veia. nessa veia. Perdi um pouco de time, mas depois disso agora eu acelero para compensar esse tempo perdido. Top. Rodrigão, é isso aí. Vou entrar nessa parte de empreendedorismo, mas vou dar um pause agora, que eu quero te perguntar um pouco antes. O Rodriguinho, cara, cara, é complexo te entrevistar, porque eu conheço a sua vida. Sim. Né? Mas, assim, quais foram as tuas origens, a referência dos teus pais, como que foi a tua criação? Conta um pouquinho do Rodriguinho, o que você resolveu estudar na tua vida, antes de acontecer o que aconteceu, que foi quando a gente conheceu, mas assim, antes de tudo aquilo, antes desse fatídico dia do acidente e tudo mais, como que foi tua vida? Como foi tua escolha? Porque você estudou um curso que você se gostava muito e entrou na faculdade. Me conta um pouquinho de toda essa trajetória e essas influências, cara. Conta a tua vida aí pra gente. Sim. Cara, eu, primeiramente, até eu comentei um pouco atrás aqui no Bastidores, aqui com o pessoal, eu sou adotivo, né? E assim, o fato de eu ser adotivo, na verdade, eu falo isso com muito orgulho, assim, porque, na verdade, meus pais, eles não me tiveram, mas sim, eles me salvaram, porque eu ia ser abortado. Caraca. E aí foi quando, tipo, os meus pais... então, meus pais, eles estavam querendo ter filho, tudo, só que, assim, já é uma burocracia, né? Eu tô hoje entrando na fila de adoção, porque eu quero também repassar isso. Mas... E aí foi quando eles falaram, putz, vamos tentar de outros meios. E aí até que uma mulher, que é a minha mãe de sangue, estava grávida em Minas Gerais. E aí meus pais já eram de São Paulo. E ela estava grávida e ela falou assim, cara, eu fui para o hospital para abortar. Eu já tenho uma irmã, não conheço a minha família de sangue, mas tenho uma irmã, ela foi com uma criança no hospital e falou, quero abortar. Só que a enfermeira-chefe do hospital era conhecida da minha mãe, era concunhada da minha mãe. E aí foi quando ela falou assim, você toparia ter o filho se eu arrumasse uma família para ele? Ela, sim. E ela falou assim, então peraí que a gente vai tentar. E aí foi quando ligou para minha mãe falou, quero, meu pai começou a ajudar essa mulher por um tempo, né, e até o meu nascimento. E aí quando nasceu, ela até falou assim, tipo, você vai querer ver, nasceu? Ela falou, não, se eu ver, eu vou querer para mim. Daí ela falou assim, não, então não, porque já tá prometido, eles estão vindo buscar. E aí eu já comecei a, tipo assim, minha mãe sempre foi muito clara em relação à minha história, então eu já tenho uma questão de, além de amor, de uma gratidão muito grande com eles, de que não só me tiveram, eles não me tiveram, mas eles me salvaram. Né? Então, e sua mãe sempre abriu isso contigo? Sempre abriu. Sempre não foi aquele negócio que em algum momento você descobriu que você era adotado? Não. O que ela só falava... Ela não falava do aborto, porque acho que talvez... Era muito pesado? Acho que talvez era muito pesado para uma criança ouvir. Isso aí eu descobri depois conversando com essa concunhada dela, isso já depois de velho. E a única coisa que minha mãe omitiu também, e isso aí eu achei muito louco, eu achei muito foda quando ela omitiu isso, desculpa o termo. Sim, mas pode falar palavrão, caralho. É que ela falou assim... Meu pai faleceu em 2019, então eu tinha já 29 anos. Depois que meu pai faleceu, conversando com a minha tia, a minha mãe sempre falou, eu não podia ter filho porque eu tinha um problema no ovário. E aí, eu conversando com a minha tia falou assim, Rodrigo, mas eu comentei, porque minha mãe não podia ter filho. Ela, não, que não podia era seu pai. Eu falei, meu pai? Ela por causa da diabetes dele, sempre foi muito forte, ele nunca pôde. Sempre foi uma questão. Tanto que minha avó não... E ela puxou pra ela a responsa. Ela puxou pra ela a responsa, porque aquela questão de homem... Embora meu pai não era aquele cara muito escrotão, mas talvez aquela questão ele podia se sentir, putz, o homem talvez é infértil, sabe? Poderia ter algum peso. E aí eu conversei com a minha mãe, isso aí ela assim, agora que seu pai faleceu, eu posso falar? Sim, é verdade. Aí eu achei minha mãe mais foda ainda, sabe? Tipo, eu falei, caraca, que da hora, mano. Então... Sábia. Foi muito louco. Então, acho que assim, começou aí da onde eu, o Rodriguinho. E assim, eu sempre fui uma criança, até então, tudo pra ser mimada. Fui muito mimado, na verdade. Só que apesar de ter me tornado, sim, um moleque de apartamento, um moleque de prédio, ainda assim eu sempre fui um cara que brigava para ter independência. Sua família é muitíssimo unida, né? Sim. Primos e tudo mais, é uma união gigantesca, cara. Muito. E aí, é bonito até de ver, meu. E aí foi quando eu peguei e falei assim, eu sempre fui um cara que brigava para ser independente. Então, diferente de algumas pessoas que eu vejo que é mimado e gosta de ser mimado. Querem ficar lá. Fica lá naquela coisa dos pais, assim. Eu sempre gostei de sair. Tanto que, assim, quando eu comecei a fazer as coisas assim em casa, assim, que às vezes eu permito... Hoje ainda moro com a minha mãe, a gente tá construindo apartamento que tá em reforma. Mas a hora que a minha mãe... eu permito que ela faça algumas coisas pra mim, pro bem dela. Quando ela não tá e eu for mais fazer as coisas, a minha família fala, caramba, você sabe fazer tudo? Eu falei, sei.
Eu sempre soube. Eu só permito. Você permite até por um ato de carinho. Sim. Exato. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui mimado, mas então eu estudei. Também vou contra um pouco muitos empreendedores que eu vi aqui. Estudei 5 colégio particular, 1 ano só que estudei no colégio estadual. Teve uma vida tranquila. Tive uma vida tranquila. Assim, passei uns perrenguezinhos de comer arroz com ovo, mas longe de ser um perrengue grande, entendeu? Então, assim, tive uma vida tranquila. Até que, só que meu pai não foi 100% estável. Na verdade, eu tive uma vida tranquila, porque minha família era sempre unida. Sim. Mas meu pai, ele teve uma vida assim, que ele tinha um trabalho... ele trabalhava, ele era vendedor, ele era comprador. E ele ganhava bem na empresa que ele estava, tudo. Até que ele saiu para empreender com meus tios. E até aí começa uma questão de empreendedorismo aí. Um empreendedorismo, acho que talvez isso aí me puxou um trauma também, indiretamente. Empreendedorismo todo errado. Não pagava imposto. O teu pai, quando ele foi empreender, você já era vivo? Sim, eu tava com 5 anos. Então até você tem uma 7, lembrança disso aí. Então você lembra? Lembro. Só que empreenderam da forma completamente errada. Na verdade, assim, meus tios... cagado. Meus tios, eles já tinham o conhecimento do negócio, do business. Era material elétrico. E aí eles foram lá e começaram a montar a empresa. Só que assim, não pagavam imposto direito. Começou a deixar um monte de rabo. Tudo cagado. Então assim, e aí você via a vida que todo mundo tava levando, era uma vida de rico. Meu tio com casa com piscina. Meu outro tio comprava tudo com caixa, com entendeu? Tudo fardo. Meu pai também tava mantendo a vida de rico. Ele tinha investido a grana dele da saída da empresa para esse negócio. Até que o negócio caiu. Degringolou do nada, porque do nada, né? Do nada A construção errada fez isso acontecer. E aí foi quando assim... Do nada acontece pouco a pouco, mas do nada tudo acontece. Exatamente. Então, assim... Então aí foi quando eu realmente tive que ir pro colégio estadual. Foi quando eu comecei a... Eu lembro que existia um mapping ainda. E aí eu lembro que eu ia no mapping toda semana. Eu acho que era toda semana, não tenho uma noção de tempo. E eu comprava um brinquedo. E eu lembro que minha mãe falava pra mim assim, ó... Esse você pode pegar 2, esse você pode pegar 1. Então era essa questão, tipo, pra ter uma noção de... Eu não tinha noção de preço, né? E aí eu lembro quando voltou a primeira compra. E aí isso daí... Tanto que eu tenho um trauma que isso eu carrego no empreendedorismo. Voltou a primeira compra, como assim? Não passou. Na hora que foi passar o mercado, o nome do meu pai sujou. Não passou no caixa. Não passou no caixa. Isso aí é uma coisa que me traz pro empreendedorismo até hoje, pra minha vida pessoal até hoje, de uma forma boa. Sim. Eu sou pé no chão, mas às vezes até demais. Conservador demais. Então assim... Só as conversas que a gente tem, né? Exato. Você tá muito medroso. Exato. E aí foi quando eu peguei, eu falei, cara, sofri pra caramba, porque tive que sair do colégio particular, para o estado, criança, chorei. Você passou um processo de queda de padrão de vida. Isso. O que é muito difícil. Isso. E nesse momento, e isso aí eu também fui ver depois de um tempo, só depois de um tempo que eu comecei a ter essa associação, foi quando eu vi meu pai, eu acho que é um momento que hoje eu consigo analisar, é o momento que eu mais tive orgulho do meu pai. Porque eu vi ele, tipo assim, não tinha o que fazer de grana, muitas vezes foi desempregado muitas vezes, aí entrava em um emprego, saía, tudo. Ele começou a ser vendedor de pilha, vendedor de catálogo, passava na Sé ali vendendo. Começou a desenrolar. Daí fez parceria, fez sociedade com um cara em uma banca de jornal, aí não deu certo, fez sociedade com outro cara. Aí ele pegava boné e vendia boné na Fórmula 1. Ele comprava vários bonés, ia vender lá. E eu lembro que os caras queriam comprar o boné de tudo quanto é preço. E os últimos 2 ele não vendeu porque ele falou, esse aqui é do meu filho e do meu sobrinho. Que da hora. Então isso aí, tipo, eu falei, cara, meu pai também já empreendia. Só que assim, naquele momento de necessidade. Ele empreendeu por necessidade. Entendeu? Ele tentou empreender de uma maneira, não deu certo e foi por necessidade. E então, assim, a minha construção foi dessa forma, até que quando eu comecei o meu primeiro emprego foi com o meu pai. Mas na verdade, numa empresa que ele trabalhava. E aí era uma cooperativa, ele trabalhava numa empresa lá. E aí foi quando eu fui ser office boy. Quantos anos você tinha? Eu tinha 17 anos já. 17. Aí já tinha terminado a escola. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, e aí foi quando o cara, ele nem me chamava de Rodrigo, ele me chamava de Chico. Ele me deu o apelido de Chico, me chamava de Chico. Mas é um cara que eu sou grato até hoje, Léo Giovanni. Quero mandar esse vídeo pra ele, Léo Giovanni Avella. E assim, ele foi lá, ele me ensinou muita coisa, enfim, pra mim foi uma escola. Até um momento que ali começou a degringolar, começou a falir. Meu pai, a cooperativa. Foi para uma outra, porque o contador emitiu um certificado falso, uma certidão falsa. Puta, e deu pau no Sebrae, que a gente era prestador de serviço do Sebrae. E a gente era o único cliente do Sebrae. Aí começa um problema, que hoje eu vejo no marketing, qual que era a questão? Tinha só um cliente, que era 90%. Todos os ovos da galinha. Era tudo nele. Então, assim, também ninguém inovava, fazia um curso novo, tinha vários professores, era uma cooperativa de professor. Tinha vários professores, acho que tinha uns 400 cooperados. Caraca, bicho! Desses 400, a gente era o maior... 400 professores? Professores.
Nossa. E aí era a cooperativa, era a maior fornecedor de serviço, de prestador de serviço pro Sebrae, de professor pro Sebrae. Na época o Sebrae aceitava cooperativa, cooperado. Hoje não mais. Depois, hoje eu não sei. Depois de um tempo, eu sei que começou só empresário mesmo. Porque muitos empresários faziam com a gente ainda assim, porque a gente fazia a gestão, mais fácil. comprava uma taxa, que o cara era melhor. Então, assim, e aí ele foi quando meu pai teve que sair, foi para uma empresa, foi chamado para uma concorrente. E aí o cara falou, beleza, vai, não tem o que fazer. E aí eu fiquei concorrendo com meu pai, porque ele demitiu todo mundo e falou, vou ficar com o Rodrigo. Por quê? Porque eu ganhava R$450, era mais barato, e conseguia assumir a bucha. Eu sabia fazer tudo. Você acabou passando por um processo de aprendizado com todo o setor. Exato. E aí foi quando ele falou assim, cara, você vai se assumir tudo, se a gente voltar pro E Sebrae, esse Léo, é Léo? Léo. Ele era o dono da Ele cooperativa? era o dono, era um dos cooperativa não é dono, né? Que todo mundo é dono. É assim. Mas ele era o diretor. Um diretor. Era um dos diretores. Boa. E aí foi quando eu peguei, eu falei, tá, beleza. Só que assim, meu pai tava entrando para puxar o Sebrae para aquela cooperativa que ele tava. E eu falei, cara, eu vou ser concorrente do meu pai. Você tá louco? Não tem como. E aí me chamaram dessa cooperativa também, falei, vou, tchau. Tchau. Não falei que eu ia, mas fui. Não falei para onde eu ia, mas fui. Mas foi. Até que passou um tempo, esse Léo descobriu que eu estava nessa cooperativa e ele já estava com outro negócio. E ele falou assim, cara, vem comigo. Me deu uma proposta. Aí foi quando ele falou assim, eu pago um salário e a faculdade. Eu falei, faculdade do quê? Ele falou, do que você quiser. Eu falei, então lindo. E aí começa o sonho que o Rodrigo queria ser. Eu amo futebol. Eu acho que eu amo futebol num nível absurdo. Então, meu sonho era ser jornalista esportivo. Caraca. Mas, talvez, para ser sincero, era um sonho de jornalista esportivo. Eu não queria passar pelo perrengue de ficar sendo o cara que fica lá na chuva. Sim. Eu queria sentar, fazer um podcast esportivo e comentar, ser o Neto. Sim. Entendeu? Vamos dar a bola ali e ficar trocando ideia. Então, assim, eu peguei e falei assim, cara, vi que não dava para ser isso aí, ia ser muito network, ia ser muito difícil de chegar. Falei, o que eu faço? Falei, cara, não sei o que eu faço. Pensei em publicidade. Só que falavam, não, publicidade? Tá, todo mundo que não sabe o que vai fazer, faz publicidade. Vai uma merda, tal. E aí eu não sabia o que fazer. E um cara que trabalhou comigo, ele tinha feito administração, fez um semestre, saiu e foi pra publicidade. E aí eu comentei com ele, por que você foi pra publicidade? Ele falou, cara, porque toda empresa precisa vender. Então, assim, publicidade, antes eu pensava nisso. O mercado é ruim, mas toda empresa precisa vender, Rodrigo. Ah, administração é bom porque vai ter mercado. Publicidade vai ter. Vai depender de você é o diferencial. E é o que o professor meu falava. Aqui todo mundo vai sair igual. Vocês vão atrás dos seus diferenciais. Então, assim, foi quando eu falei assim... Cara, é inteligente esse professor falar isso. Sim. E aí eu falei, cara, é legal, gostei. Minha mãe falando pra mim fazer TI, pra eu fazer TI. Eu falei, beleza, eu vou fazer um curso de TI. Porque TI tava no auge. Tava no auge. Só que eu não queria trabalhar com máquinas. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu amo pessoas. Então, assim, E é uma coisa de perfil, né, cara? Não adianta, cara. Eu também não tenho esse perfil, não. E então, assim, cara, eu sei que assim, trabalhar com pessoas às vezes é difícil, às vezes é. Mas, cara, ainda é bom. Às vezes eu me arrependo. Mas... eu me arrependo quase todos os dias, quase todos os dias. Mas ainda é bom. Mas é muito bom, cara. Tipo, ainda assim, eu amo pessoas, assim, real. Então, eu amo trabalhar com pessoas. E aí foi quando eu falei, cara, eu vou fazer, então, um curso de TI pra ver se é o que vai dar dinheiro mesmo, tudo. Na época, a TI não era nem programação, era TI mexer em cabo de rede mesmo. E aí... Ligar computador. Ligar computador, era isso. E aí eu falei assim, isso em 2007. E aí foi quando eu falei assim, falei, cara, 2009. 2009 você tá com quantos anos? 19. 19 anos. E aí eu peguei e falei, cara, não, beleza, vou fazer uma faculdade. Fiz a faculdade de publicidade, até então o Léo falou pra mim assim, Rodrigo, Chico, faz um tecnólogo. Por quê? Porque tecnólogo você vai formar em 2 anos, você vai aprender a mesma coisa, que os 2 primeiros anos da faculdade é só baboseira. Eu fiquei com o pé atrás, tecnólogo tava começando. O Léo falou isso? Falou isso. E eu falei assim... Inteligente pra caralho. Ele falou a vida real. Hoje eu não me arrependo nada disso. Exato. É o que eu aconselho pra todo mundo. Sim. Então, assim, teve gente que fez tecnólogo, inclusive, acho que sua prima fez tecnólogo, que eu aconselhei também. Falei, faz. E eu falei assim, cara, legal. E, na verdade, eu fui pro tecnólogo por um outro motivo. Que eu falei, cara, se ele vai pagar minha faculdade, eu não tenho como pagar a faculdade, meus pais não conseguem pagar, e eu também não tenho salário pra isso, o suficiente. É melhor eu fazer um de 2 anos, que eu já saio formado, já consigo entrar no mercado, consequentemente arrumo um emprego melhor, do que eu sair se eu sair em 2 anos no meio da faculdade, eu vou estar na merda ainda. Isso. Se formado você já sai na merda, imagine você sem formação. Exato. Eu falei, cara, então eu vou fazer isso. Dei esse tiro rápido. E é louco, né? Porque você tava ainda com uma cabeça muito CLT. Muito, total. Total CLT. Total. O que eu preciso fazer para conseguir um bom emprego? Exato. Na minha cabeça era essa. Era. Total. Meu sonho talvez era trabalhar em banco. Caramba. Talvez porque meu primo que falou isso com 10 anos trabalhava em banco.
Olha isso. E agora esse insight eu tive agora. Caraca. Talvez seja por isso. Que eu tinha muito esse negócio, nossa, banco deve ser legal trabalhar, os benefícios, não sei o quê. Empresa grande. Então eu tinha essa questão. Até que eu peguei, fiz a faculdade, gostei muito da faculdade. Na verdade, com um mês de faculdade, eu parei o curso de TI, falei, não quero fazer, é isso que eu quero pra minha vida, me encontrei. Já entendeu? Já entendi que é isso. Até então era uma publicidade, nessa época, muito mais para agência off mesmo. Então era comercial, tinha aquele vislumbre de comercial. Que era o auge, o status da época era isso aí. Trabalhar fazer um comercial para uma Globo, mídias de uma TV Globo, sabe? Tipo, falar, caraca, que muito louco isso. Era o sonho. Era o sonho. Era o sonho. Era o sonho. Então, assim, foi legal, terminei a faculdade. Só que, assim, antes de eu terminar a faculdade, quando eu estava no final do curso, foi quando eu falei assim para ele, falei, cara, eu vou sair da empresa, porque ele estava muito mal das pernas, ele já não conseguia pagar minha faculdade, já fazia quase um ano. Caraca. Como eu era o financeiro administrativo, o que eu fazia? Tudo que eu passava para ele só assinava. Você passava um cheque, ele só assinava, ele não olhava nada. Então eu fazia o cheque do meu salário também. Então eu não colocava o valor da faculdade mais. Porque eu falei, cara, ele tá pagando, eu via um empreendedor pagando o salário com o dinheiro dele, pessoal. E isso me doía como funcionário. Eu falei, cara, não quero isso. Eu falei, cara, a faculdade eu me viro depois. Ele já fez a matrícula do semestre, então eu me viro depois. Então, os últimos meses ali ele não pagou. Eu também não paguei, deixei Foi rolar. você mesmo que não passou o boleto? Só não passei o boleto. Falei, deixa assim. E aí foi quando eu peguei... Só que assim, a empresa já não estava legal. Falei, cara, preciso sair daqui. E eu fiz um estágio. Arrumei um estágio. Fui num processo seletivo, tudo. Arrumei um estágio e falei para ele, cara, vou sair, vou para um estágio. E ele falou, não, beleza, perfeito, cara. Não sabia até quando ia aguentar também, obrigado e tal. E aí eu fui lá, saí, fui para um estágio. Fiquei 15 dias nesse estágio. Foi muito legal até esses 15 dias. Depois de 15 dias eu sofri um acidente. E aí foi quando... Caraca, foi deu logo no começo do estágio. Foi logo no começo do estágio. Então, e aí foi quando deu a merda. E aí depois eu surgi na Multipainel. Caraca, vamos agora falar desse acidente. Bichão, eu te conheci no processo de recuperação, certo? Você não estava nem 100% recuperado ainda. Sim. Você tinha ainda alguns problemas aí de coordenação e Sim. tal. Mas, cara, o que aconteceu? Qual que foi essa história aí? Então, na verdade, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou trabalhar, eu não ajudava muito em casa no primeiro emprego, então eu usava o meu dinheiro pra mim. Era R$450 pra mim gastar em rolê, pagode. Pra rolê. E aí foi quando eu falei assim, beleza, vou começar a fazer assim. Quando eu já estava no segundo emprego, eu já tinha responsabilidades, mas no primeiro emprego foi muito isso. Só que ainda assim, a minha mãe nunca soube que eu bebia, sempre teve essas questões assim. Sim. E aí sempre manteve meio omitido, certo? Sempre mantive de boa. E assim, quando eu ficava um pouco bêbado, eu dormia na casa de um amigo meu, normal. E aí, dessa vez, eu ia fazer um aniversário, minha mãe já sabia que eu bebia, eu tava com 22 anos. Eu tinha uma namorada, ela tava com 17. Gente, não é pedofilia. E aí, ela tava com 17 anos, e aí eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou fazer meu aniversário. E meu aniversário caiu no 23 de maio, mas eu comemorei no dia 3 de junho. Falei, eu vou fazer meu aniversário, e eu quero fazer o meu aniversário em um barzinho que eu sempre vou, que meu primo toca, e eu vou falar um negócio, eu vou beber muito. Você já avisou? Nunca tinha falado isso pra minha mãe. Dessa vez eu falei. E ela falou assim, você tá louco? Eu falei, não, eu vou beber muito, já vou avisando. E a única vez que eu tinha bebido destilado e dirigido, na época ainda tava justamente na mudança da lei seca. Tava naquele trâmite de começar realmente a ser crime, começar a bafômetro, tudo. E aí eu falei assim, mas como eu geralmente ia no bar e voltava de boa, a única vez que eu bebi destilado e peguei um carro, eu bebi, mas estava de boa, eu ainda falei, cara, meu reflexo não tá bom. Eu falei, quer saber? Deixei as pessoas em casa, tipo, devagarzinho, fui pra casa. Consciente, né? Bêbado, dirigindo, mas consciente. Só vi que o reflexo não tava legal. E aí eu falei, cara, deixei todo mundo em casa, tranquilo, e aí como esse dia eu ia beber destilado, eu falei, cara, eu não vou dirigir. Eu falei pro meu amigo, eu vou deixar o carro na sua casa, se eu estiver bem, quando eu voltar pra sua casa, eu pego, levo a Bianca, que era minha ex-namorada, pra casa. Se eu não estiver legal... Eu durmo lá. E se eu não estiver legal, você leva. E de qualquer forma, eu ia dormir lá. Boa. De qualquer forma, eu ia dormir lá. E aí, beleza. Só que a gente saiu do bar, ninguém ficou bêbado. Porque, assim, todo mundo bebeu. Mas ninguém ficou bêbado, porque tava meio que, assim... muita gente pra quantidade de bebida que tinha. Sim. Então, todo mundo ficou de boa, tava todo mundo tranquilo. Bebeu, mas não... Bebeu, mas tá de boa. Eu poderia estar dirigindo. Talvez poderia estar dirigindo, né? Mas, assim, aí foi quando eu falei... A gente voltou, a gente ia comer num lugar. Quando a gente saiu pra comer, ele perdeu o controle do carro
rodou, bateu num poste, entrou numa loja e aí Putz, cara, pera aí, rapidão. Voltando, você tava... Basicamente foi assim, sua vida mudou da água pro vinho. Da água pro vinho. Você tava num estágio, 15 dias, mudando de transição, fazendo uma transição de carreira, do nada um acidente. Eu tava pra me formar, faltava 2 semanas. Não acredito. Cara, você tava pra se formar, faltava 2 semanas, num emprego há 15 dias, sofreu um acidente, sua vida mudou. Totalmente. E aí, seu amigo saiu do bar, Saiu do bar, a gente foi pra comer num lugar, ele perdeu o controle do carro, bateu aonde? ele rodou, bateu num poste e entrou numa loja. E aí nessa, ele, como os dois da frente, o padrão de usar cinto, ele só deu um cortinho na cabeça, foi pro hospital, ficou tranquilo. O passageiro foi até embora, porque assim, ele esperou a ambulância chegar e foi embora, porque ele não teve nada, nenhum arranhão. Eu tava no meio, fui arremessado pra frente, e aí deu traumatismo, que deu essa aqui, deu essa cicatriz, enfim. Além da coluna que fraturou, bacia, enfim. E aí, a Bianca, que tava do meu lado, veio a falecer. Nossa, sua namorada. E aí na hora ela não teve sangramento nenhum, foi tudo interno. Então ela já chegou e na hora ela desmaiou já, né? E eu não, eu fiquei acordado. Na batida ela desmaiou. Na batida ela desmaiou. E eu fiquei acordado, mas eu não lembro. Só que depois eu fiquei sabendo de algumas coisas. E aí foi quando aí passou isso, né? Quando eu cheguei no hospital, não sabia o que estava acontecendo comigo, não tinha noção de nada. E aí eu tive que fazer toda teve um Rodrigo quase que vamos supor, antes de Cristo e depois de Cristo. É meio que isso na minha vida, é isso. Entendeu? Então, antes do acidente, depois do acidente. Porque foi o que aconteceu na minha vida real, assim. Porque eu acordei, eu não sabia o que tinha acontecido, não tinha noção de nada. Tava no hospital. E aí foi quando eu acordei e falei, cara, eu comecei a ver que, tipo, as coisas estavam acontecendo, eu comecei a entender que quando você fala acordou quando? Eu acordei 8 dias depois, eu fiquei 8 dias em coma induzido. Caraca, mano, você ficou em coma, então. Fiquei em coma induzido 8 dias, depois eu acordei. E quando eu acordei, eu não sabia o que eu tava fazendo lá. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Qual foi a sua última lembrança quando você acordou? Não lembrava nada. Nada? Você não sabia nem o que tinha acontecido? Pra mim, a gente tava em setembro. E a gente tava em junho, 4 de junho. Nossa, então eu tava desnorteado. E aí nessa, tipo, de algumas vezes que eu acordei e dormi, que eu também tava alucinando ainda, uma vez eu acordei, eu falei pra minha mãe, por que eu tô aqui? Eu sofri um acidente. Falei, quando? Voltando do seu aniversário. Eu falei, não, a gente tá em setembro. Ah, não, a gente tá em junho. Eu olhei e falei, cara, não lembro de nada depois do acidente, depois do que aconteceu. Do aniversário. Eu falei, verdade. Eu falei, nossa, mas como estão as pessoas? Eu perguntei da Bianca, perguntei do Felipe. Tá todo mundo bem, porque eu não poderia saber a verdade ainda. Nessa hora, quando ela falou que vocês estavam... você tinha sofrido um acidente de voltando do aniversário, você lembrou da festa? Eu lembrei que eu não lembrava nada depois que a gente saiu da festa. Eu não lembro nem eu entrando no carro. Tá. Então você lembra do acontecimento da festa e por isso que lembrou das pessoas que estavam ao redor. Daí eu sabia... Tanto que eu pensava que uma pessoa estava no carro e essa pessoa não estava. Caraca. Então, e aí eu fui lá e falei assim, cara, mas o que aconteceu com essas pessoas e tal? Tá todo mundo bem. Uma das pessoas nem estavam no carro e você estava perguntando dela. E aí falou, tá todo mundo bem, tá tudo certo, porque eu não podia saber, né? Então, e aí foi quando eu falei assim, cara, beleza, entendi. Só que aí com o passar do tempo, dos dias, eu via que já sabia que ia ter que fazer uma cirurgia na coluna posteriormente, já estavam me contando isso. E aí eu via que vinha notícia de todo mundo pra mim. Ah, fulano perguntou de você, ciclano perguntou de você, porque a minha prima fazia um boletim médico, que foi onde você viu, começou a acompanhar. Começou a fazer um boletim médico todos os dias de como estava o meu dia a sua recuperação. Minha recuperação. E aí foi quando ela falou, como todo mundo mandava mensagem de força pra mim. E quando eu vi mensagem, todo mundo ia me mandar... eu não estava com acesso a Facebook. Quando todo mundo falava pra mim, minha mãe falava pra mim, fulano mandou mensagem, falou que tava torcendo pra você e tal. Eu falei, cara, não vem nenhuma mensagem, nenhum recado da Bianca quando eu não pergunto. Tem alguma coisa errada. E aí veio uma psicóloga falar comigo no dia, e ela falou assim, lembra de mim? Eu falei, não. Eu tô vindo falar com você todo dia. Eu falei, eu não lembro de você. Ela assim, e ela tava mesmo? Ela devia estar. Caraca. Eu não lembro. Esse tempo que eu fiquei lá, eu lembro algumas coisas, assim. Depois que eu fui pra coluna, eu lembro de tudo, mas na neuro, no trauma, eu tava assim ainda. E aí foi quando eu falei assim, cara, não lembro direito, tudo. Ela falou assim, então, beleza, mas eu tô acompanhando e tal, como que tá seu dia? Meus pais não estavam, ela tirava todo mundo da sala, do quarto. Eu falei assim, eu já sei que a Bianca morreu. Ela falou, por que você acha isso? Eu falei, eu tenho quase certeza. Ainda que ela foi ligeira, hein? Por que você acha isso? Como você sabe? Psicóloga, né? Psicóloga é foda. Aí eu falei assim, cara, ela falou, eu falei, eu tenho quase certeza. Eu falei, mas qual é o problema?
eu tenho que acreditar nesse 1% de chance de isso não acontecer. Porque se eu descobrir isso agora, eu não vou ter força para aguentar. E os meus pais precisam de mim. Eu sou a única pessoa na vida deles e eles precisam de mim. Eles não vão aguentar se eu cair. Eu falei, eu sei que tem que fazer uma cirurgia, que eu vou ter que fazer fisioterapia. Então, cara, eu vou, ter força. Me apegar nesse 1%. Eu vou me apegar nesse 1%. E aí, quando eu estiver preparado para realmente escutar, eu vou atrás. E aí, ela saiu e falou para eles já sabem. E até então, ninguém me falou nada. Não sei como foi a conversa total deles. Eu sei que ela falou isso para eles, que ela me contaram depois. E aí, depois foi nisso. Aí, um dia, eu resolvi... Meus pais não estavam no hospital, minha tia que estava, eu resolvi descobrir. Falei assim, perguntei pra minha tia, ela não mentiu. Realmente, eu desabei, aproveitei para desabar, porque minha mãe não estava lá. Sim. E aí, depois, eu falei, cara, agora é recomeçar. E pior que é louco, porque você não conseguiu acompanhar nada. Nada. Você não teve nada. Quando você acordou, ela já tinha sido enterrada. Sim. E assim, ao mesmo tempo que é louco, assim depois do acidente eu virei cristão, eu era muito cético. Cético. Não acreditava em porra nenhuma. Então, assim, eu acho que não tinha como ter uma prova maior que isso, assim, das coisas. E eu acho, assim, da forma que aconteceu, foi muito bom pra mim ainda, assim. Assim, dentro de tudo que aconteceu, sim. foi a melhor forma. O jeito que aconteceu. Porque eu realmente preferia não estar no enterro, preferia não ter vivido aquilo lá, sabe? Eu preferia... E é bom não lembrar de nada. Então, assim, pra mim isso tudo foi muito bom. Acabou sendo uma proteção, Isso, proteção. foi muito importante, assim, me ajudou a ser forte. Então, assim, e aí eu fui lá, falei, beleza, vou ter que reconstruir a vida, não vai ter jeito. E aí foi quando eu comecei a reconstruir, assim, então foi sair do hospital, daí fiquei 3 meses em casa pra colar a bacia, que eu tinha fraturado. Depois de colar a bacia, fui fazer radiografia pra ver que tá tudo ok, começa a físio. E aí começa a físio, eu preocupado com faculdade, faltava 1 semana, 2 semanas. Falei assim, tava na época de prova, falta faculdade, calma, Rodrigo, depois você volta e faz. Falei, tá bom, beleza. E eu ficou muito louco. Quando eu tava internado e eu acordei, falavam que eu falava, eu tenho que entregar o projeto, fala com o Walter, que era meu chefe, meu último chefe. Caraca. Então eu já tava preocupado ali, eu era workaholic até morrendo. Caraca, mano, eu tem que entregar um projeto, meu Deus do céu. Aí eu falei, caraca, e aí aí eu falei, beleza, não tinha. A empresa que eu tava fazendo estágio faliu. E aí eu falei, caraca, mais uma empresa que eu fali. Então, assim, eu falei, beleza, deixa quieto, vamos tocar a vida. Claro, não foi tão simples assim, mas toquei aí, dentre as coisas que aconteceram, fui tocando a vida. E aí eu comecei a retomar as coisas, né? Então foi quando eu comecei a retomar as coisas, arrumei um emprego até então de vendedor com um amigo meu que me deu uma força do caramba, o Rodrigo. Me deu uma força do caramba, e aí ele falou assim, cara, vem me ajudar a vender boia de caixa d'água. Caramba. E aí eu saía pra vender com ele. E ele ajudava a produzir, porque ele era sozinho na empresa, a empresa era ele e o pai dele. Eu fabricava com ele e saía pra vender. E vendia bem. E aí ele falou, cara, faz o seguinte, compra um carro, eu pago a parcela do carro, você começa a vender, que você vai ter seus clientes agora, você vai tocar. Eu falei, tá. Só que eu falei, cara, eu tô fazendo umas entrevistas, espera só um pouquinho. Ele falou, que já começou a encaminhar, né? E aí eu tava acostumado com aquela que eu falei, cara, eu vou ser, o dono de eu mesmo. Será que vai dar certo isso? Já começou talvez um trauma ali. Um trauma não. Uma visão de mundo que eu não tinha. Exato, E aí eu falei, cara, não, acho que eu não quero isso. Eu quero trabalhar em escritório, eu quero fazer o que eu já fazia antes. E aí foi quando eu comecei a mandar currículo e fiz a entrevista contigo. Caramba. E fazer um pause aí, porque, cara, a gente se conheceu através da sua prima. Sim. Que eu trabalhava com comércio exterior e a Janaína era atendida por um vendedor amigo meu, que era o Júlio. E a gente acabou se conectando, eu tinha ela no Facebook e tal. E aí acabei acompanhando a tua história pelo Facebook, porque na época era o Facebook que a gente tinha. E eu tinha visto que o primo dela tinha se acidentado. E eu fui acompanhando todo esse processo de, ele levantou da cadeira de roda, o primeiro passo dele, porque você ficou um tempo de cadeira de roda, não ficou? Fiquei, cadeira de roda, andador. Então eu acabei acompanhando essa história, porque ela acabou montando uma novela da vida real. Sim. Contando a história do primo dela. E aí, isso, cara, em comércio exterior ainda. Aí eu acabei saindo de comércio exterior, fui empreender. Fui bem no comecinho, né? Você entrou no início. Você entrou em junho, acho que você entrou? Eu entrei e... Puta, eu não lembro, acredito. Eu acho que foi em junho. Abril, maio, junho. Foi abril, maio, junho. Eu cumpri 3 meses de aviso prévio. Eu entrei em outubro. Então, cara, devia ter 5 meses de empresa. Quando eu me desliguei oficialmente do comércio exterior, quando eu pedi a conta lá, eles pediram 3 meses de... Como eu tava indo empreender, eu não queria deixá-los na mão, fiz 3 meses de aviso prévio. Então, eu fiquei um tempinho. E aí você entrou alguns meses depois. E quando eu
precisava contratar, eu nem lembrava pra qual era a função, eu não lembro, talvez você lembre e tal. E aí eu postei no Facebook. Aí ela falou, eu tenho uma indicação, indicou você. Aí você vai lá no meio da entrevista e você conta, eu sofri um acidente, tal. Aí foi quando eu liguei os pontos, falei, não acredito, cara, eu acompanhei tua história, então você é você. E aí a gente começou a trocar ideia ali. Mas e aí teve aquela entrevista. Isso. Você foi pra lá. Fui pra lá e aí... Pode contar os... Tava no meio da casa do Johnny. É, isso mesmo. Aí a gente chegou na entrevista, era uma casa lá, tudo. E aí, tipo, uma casa grande. E aí, quando eu cheguei na entrevista, eu lembro que tava você, tava o Johnny e tava a Raíssa. Era um sábado, porque você mandou mensagem pra mim e falou assim, tá marcada a entrevista. E eu falei, cara, eu não podia deixar na mão o meu amigo. E aí eu falei, cara, nesse dia eu vou ter que trabalhar. Eu falei, cara, posso marcar com você um outro dia? Pode ser num sábado ou à noite? Porque eu tô trabalhando com outra pessoa. Eu falei, puta, já tô negando a entrevista, vai dar merda. Só que assim, eu sempre prezei pela ética. Sim. E aí eu falei assim, você falou assim, não, cara, pode ser no sábado. E daí eu fui num sábado lá, cheguei pra trocar ideia. A Raíssa nem trabalhava lá ainda. Né? Não, a Raíssa não trabalhava. Era uma criança, a Raíssa, né? A Raíssa era loira. Era loira, cabelo liso. Era isso mesmo. Aí foi quando eu cheguei lá na entrevista, era pra carregar vidro, pra ser instalador de vidro, tudo. Eu, moleque de prédio, não sabe, até hoje não sei pegar na furadeira. E tinha que instalar. E aí, falou assim, você chegou, comentou como que era a função. Falei, cara, eu sempre fui sincero. Falei, cara, eu não tenho experiência, mas, cara, tranquilo, dá pra tocar. Você não, precisa de alguém com vontade. Você sempre falou isso, precisa de alguém com vontade. Falei, cara, isso eu tenho, fica tranquilo. E aí, foi quando você falou pra mim assim, cara, de onde você me encontrou? Eu falei assim, cara, fui do acidente, minha prima, tal, do acidente, você é o cara do acidente? Eu falei, Ele, você, caramba, mano, você quase morreu e não sei o que. Eu falei, E aí você começou a contar pro Johnny, na época, como foi o meu acidente. Exato. E eu tava no meio da entrevista. Porque eu já tava com toda a história aqui na cabeça. Tinha sido uma novela. E eu tava, tipo assim, eu tava no meio da entrevista. E eu falava, então, aqui no currículo tem uma parada, mas eu tenho que explicar essa parada, é por causa do acidente. Você, eu não olho o currículo. E aí eu falei, tá, beleza. Aí eu falei assim, tá, então eu vou contar a experiência. E você falava, mas como foi o acidente? Mas como foi isso? Daí eu contei toda essa história que eu contei aqui agora pra você no dia. E aí eu falei assim, tá, e aí, que eu vou falar quando de empresa? Que eu quero trabalhar. Aí foi quando você falou assim, beleza, tal. Aí eu lembro que eu comentei que eu gostava do Silvio Santos. Nossa, amor, ele gosta do Silvio Santos também, que não sei o quê. Eu falei, opa, deu fit aqui. Aí, deu bom, falei bem. Deu bom. Aí você falou assim, tipo, cara, valeu, obrigado. Qualquer coisa a gente dá uma resposta pra ti até semana que vem. Mas você falou assim, a questão do acidente vai te ajudar muito, porque eu vi que você é um cara que não desiste, eu admiro isso. Eu falei, eu nem lembro disso aí. E eu falei, caraca, que da hora, beleza. E aí o Johnny me ligou acho que eu fiz a entrevista no sábado, o Johnny me ligou acho que na segunda ou terça. Rodrigo, pode começar? E eu falei, cara, pode ser daqui uma semana? Falei, pronto, atrasei a entrevista, atrasei tudo. Porque eu não tinha falado com o meu amigo. Você não tinha nem trocado ideia. Não, e eu falei, cara, não posso deixar, mesmo avisando, eu não posso deixar ele na mão. É, lógico. E aí, porque, cara, é um cara que foi muito parceiro. Te ajudou demais no começo, num momento difícil. Sim, se fosse pra falar não, não, Rodrigo, então não tem como, eu falo, beleza, porque eu já tô fechado com o cara, que é o cara que me ajudou. Eu tenho essa retribuição com ele. E aí eu falei assim, você falou, beleza, pode. Só que aí eu conversei com ele, ele falou, não, pode ir, fica tranquilo e tal. E eu fui na quarta-feira trabalhar, se eu não me engano. E aí eu comecei a trabalhar na quarta ou quinta. Comecei a trabalhar, até então, pra pegar vidro. Minha mão sua, eu não consigo carregar vidro, o vidro escorrega. Era uma lástima. Não ia fazer nada. Nossa, isso era péssimo carregando vidro. Péssimo. Então, assim, ainda pra ajudar, eu era muito mais magro. Eu já sou magro hoje. Sim, eu sou magro hoje, mas era muito mais. Muito mais. Então, assim, eu falei, cara, então pra mim era difícil, só que assim, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo pra tentar treinar, pegar vidro. Na época não tinha as luvas que tem hoje, era outras luvas, né? E dava pra pegar, falei, qual que é a técnica que eles fazem aqui? Como que eu vou fazer? Porque aprender no dia a dia atrapalhava a produção. Então, assim, eu falava, cara, deixa eu tentar de uma outra forma e tal. Eu falei, cara, já sei, vou demorar 3 meses com a experiência e vou ser demitido. E quando eu encontrava você ou o Johnny no caminho, eu lembro que você umas 2 vezes falou pra mim, relaxa que um dia você vem pro escritório. Falei, caraca, então ou ele não tá vendo o que eu tô fazendo, alguma coisa tá errada. Eu sabia que não tinha futuro. Eu falei assim, eu sabia que não tinha futuro lá. Então, eu falei assim, a chance de te tirar um cara que não tá indo bem aqui pra ir pra outro lugar, pra mim, eu ia rodar só. Não, mas a visão que eu tinha era o seguinte, a gente era uma empresa muito pequena, né? A fábrica que você fala aí era uma garagem. Sim. Né? E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de ter pessoas que tivessem um pensamento diferente na fábrica, porque simplesmente a molecada lá, você sabe, isso é fato de chão de fábrica, peãozada, tá nem aí pra nada. E você tava com uma visão diferente. Você tinha acabado de chegar, mas estava preocupado qual era a produção do dia, quais eram os pedidos que iam sair. E aí eu falava pro Johnny, esse moleque é diferente, ele não é de fábrica, ele é mais aqui de escritório.
porque ele vai conseguir ajudar a gente a pensar em coisas que lá na fábrica a gente precisa. E aí eu falava, e eu via que você estava sendo uma lástima lá. A gente via na câmera e dava risada de você carregando o vidro, porque era muito ruim mesmo. E aí, cara, e a gente via a tua preocupação em ser uma lástima carregando o vidro. A gente falava assim, E aí eu ficava com medo de você, que se cobrava bastante, pedir para sair por não estar cumprindo com o que precisava lá na fábrica. Eu falava, relaxa que você vai vir para cá para te deixar uma esperança de que eu tava te vendo. Porque senão você ia simplesmente falar, tô uma lástima aqui, vou embora. Mas a gente já tava com essa visão de te trazer lá pro escritório. Sim. E aí eu falava para você vai subir. Exato. E aí você falava isso pra mim, em alguns momentos a gente passava, você falava, e eu falava, cara, bom, beleza. E falava, eu ainda ia conversar com meu primo muito, falava, cara, acho que... Como que tá lá? Eu falei, cara, não sei, tem um cara que eu acho que não gosta de mim, que era o Johnny. Acho que ele não gosta muito de mim, mas o outro gosta, cara. Porque o outro já falou umas coisas pra mim que eu vou subir e tal. Eu falei, mas não sei, mas eu não tô sabendo fazer nada. Você achava que o Johnny não gostava disso? Achava, porque ele gritava, né? Ele gritava bem louco. louco. Aí eu falei assim, cara, beleza. Daí, tipo, passou até que um dia, no final do ano, um pouco antes do final do ano, você me subiu, porque você tinha comprado uma máquina de impressão. E aí, quando eu comecei, e aí eu comecei a fazer, na verdade, um trâmite que eu cobria um pouco a produção quando precisava. Como alguns não tinham carta, eu ia para a instalação para poder levá-los até a instalação. E, na verdade, eu ia lá como ajudar a carregar algumas coisas, tudo. E ajudava para falar com o cliente, todas as coisas do tipo. E ficava na impressão, que era eu e uma designer que fazia as artes no... Quem que era? A Luane. Nossa, cara, quanto tempo isso? E aí a Luane fazia as artes no Corel, que eu já sabia mexer um pouco em Corel. Ela fazia as artes no Corel e mandava para mim para eu só imprimir. Então eu só tinha papel de imprimir e ajudar a produção. Era isso. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a aprender também, não comecei errando um pouco, mas comecei a aprender. E aí foi quando eu comecei, tava até contando pro Rodrigão ali atrás também, que aí foi quando eu comecei a ver, tipo assim, que vamos supor, chegava uma arte pra Luane exatar a corrida, e eu tinha que pedir uma alteração pra ela, porque eu falaram que tava errado. Eu falava, não, isso aí eu acho que eu consigo fazer. Pedia uma ajuda pra ela só e eu tocava. E aí, tipo, mas não, nada, tipo, a gente não tinha esse ego, assim, pelo menos na época que eu sempre trabalhei nessa empresa, nunca teve esse ego de, você tá fazendo o que eu faço. Nunca teve isso, nenhuma empresa que eu trabalhei. A Luana era fácil de lidar. A gente boa. E aí me ajudou muito também nisso. E aí ela me ajudava um pouco nisso, eu tentava fazer algumas coisas mais simples, eu tocava. E até algumas coisas eu comecei a tocar no sentido assim, vinha uma coisa do comercial sem aprovação. Qual que era o papel do designer? Devolve pro comercial, o comercial tem que falar com o cliente. Sim. E eu olhava só, pra que eu vou voltar pro comercial se tem aqui o nome do cliente? E o telefone do cliente. Você já ligava e desenrolava. Eu ligava e desenrolava, falava, corta caminho. Então, assim, eu comecei a resolver essas coisas. Até um momento que eu fiz a primeira venda, porque um cara que eu tinha ligado pra falar sobre layout, ele pensou que eu era o vendedor, veio falar comigo, você falou, toca a venda você então. E você criou no Conta Azul uma conta lá pra mim, então você me abriu todos os leques possíveis, assim. Deu autonomia. Eu nem lembro, você tá me contando, eu tô descobrindo de novo. Aí foi quando eu falei assim, falei, cara, tipo, beleza. Eu lembro que, inclusive, você me registrou na época como no caminho de marketing, você viu qual era o piso que eu ia ganhar e colocou como marketing, assistente, alguma coisa, porque você falou assim, se um dia você sair daqui, você tem alguma coisa de registro. E aí eu comecei a trabalhar assim, começou a dar certo. No final do ano você fez uma dinâmica de os funcionários escolherem ali os principais destaques. Eu lembro desse dia. E eu ganhei, juntamente com... o Heitor ganhou na produção e eu ganhei na parte do escritório. Que foi nessa época que a gente já tinha a impressora e aquela parede de drywall com os visores. Isso. Nossa. E aí a gente fez a reunião ali, e aí foi quando eu ganhei, eu falei, caraca, que da hora. Foi uma dinâmica que todo mundo votou em alguém, coisa boa. Isso, era assim, tipo, qual que o cara que se destaca nisso, o cara que se destaca naquilo, e daí no final tinha que escolher, qual que era, somava ali os votos e via quem que era o destaque. Eram só perguntas positivas para todos os funcionários. Quem é a pessoa que faz isso? Aí todo mundo votava em alguém. Quem é a pessoa que faz isso? Todo mundo votava em alguém. Quem era a pessoa? Aí no final... A gente não divulgava apesar que essa dinâmica era ótima, porque a gente via os resultados ruins. Quem não teve nenhum voto e tudo mais, mas isso não era divulgado. Mas os principais destaques eram premiados. E aí você foi premiado junto com o Heitor. Premiado. E aí quando eu fui premiado, pra mim foi aquela chancela de não vou ser demitido mesmo. Tá tranquilo. Me garanti. Me garanti. E aí, porque a equipe me abraçou muito, assim. Tipo, todo mundo me abraçou muito, assim. Comercial, todo mundo começou a gostar muito de mim. E aí, aquele negócio, trabalhar com pessoas. Tava dando certo trabalhar com pessoas. Eu fiz a escolha certa e tava... Mas você sempre foi muito desenrolado, proativo. Sempre pau pra toda a obra. Sim, isso é muito bem visto, cara. Isso aí foi uma coisa que o Léo, o meu primeiro chefe, falava assim... Lembro a primeira vez que eu voltei com alguma BO pra ele lá, ele falou assim, cara,
não me venha com pepino, me venha com solução. E eu levo isso aí pra vida toda. É isso mesmo. Então, assim, tipo... Você sempre foi esse cara. Às vezes eu abraço até muito a ponto de não falar assim, mano, fala com alguém que às vezes alguém consegue te ajudar. Eu tento eu resolver tudo e mudei um pouco, né, isso. Mas às vezes eu perdi até um pouco esse time. E aí foi quando deu certo isso, você começou eu comecei a me destacar um pouco lá, até que você abriu, na época, na empresa começou a crescer, começou a precisar de um encarregado operacional, que era de logística. E aí foi quando vocês me deram a notícia. Aí foi um dos dias mais fodas da minha vida, assim, que eu ia para virar encarregado operacional. Ia ganhar mais, eu tava com uma dívida no cartão de crédito, que até você sabia. Eu lembro que você na empresa lá recebia no Bradesco. Depois passou para Itaú. Eu falei, não posso receber no Itaú que eu tô com dívida. Porque nesse tempo que eu fiquei sem trabalhar, minha família ajudou muito meus pais. Só que os meus pais não tinham o que fazer. Meu pai não era aposentado, não trabalhava, tinha hepatite, tá todo ferrado da saúde. Minha mãe também era dona de casa. E aí a gente ficava vivendo da ajuda dos outros. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram meu cartão e começaram a usar, até onde não dava mais. Sim. Né? Porque eu tava sem andar, tava sem fazer nada. Então, meu cartão estourou lá, acho que era 1.800 que ficou devendo na época. E aí ficou lá naquele lis lá, tipo, no 1.800 era fora os juros. E aí foi quando eu falei pra ele, falei pra você, não posso receber no Itaú. E aí, você falou assim, cara, me chamou um dia e falou, seguinte, você falou que não podia receber no Itaú, né? Eu falei, então, só que o mês que vem vai cair no Itaú. Então, não queira, não queira. E eu olhei assim, eu lembro que naquele dia de manhã eu falei pra minha mãe, preciso resolver essa dívida. Eu nunca tinha falado isso pra ela. Nunca tinha falado isso pra ela. Eu falei, mãe, preciso resolver essa dívida. Não tá dando agora, mas eu vou resolver essa dívida. E aí, você falou pra mim isso pra mim, eu falei, Felipe, não dá. Então, eu vou ficar sem salário, cara, porque eu não consigo. Eu falei assim, não, calma. Assim, tem uma proposta pra você, você vai ser promovido. Você e o Johnny estavam contando. Você vai ser promovido. Se você quiser, você vai ser encarregado, vai ser logístico, vai fazer isso e isso. E aí, com isso, você vai ter um aumento. Com esse aumento, eu vou fazer o quê? Eu vou descontar de você durante os 4 primeiros meses, que era o valor, só o valor desse aumento. Ou seja, você vai receber o mesmo salário para trabalhar em outra função por 4 meses. E esse valor, que é o adicional de sobra, é o que eu vou pagar a sua dívida. Caraca. Aí eu lembro que você falou isso, eu falei, aceito, entrei no banheiro, comecei a chorar, liguei pra minha mãe chorando. Falei, caraca, paguei a dívida. Não acredito. E aí, agora eu já ia me emocionar já. E aí foi foda pra caralho pra mim isso, tipo... Foi quando eu comecei como encarregado, fiquei um tempão lá como encarregado. Já tinha galera que gostava muito de mim. E aí eu lembro que quando eu tava já... acho que talvez um pouco antes de eu ser encarregado até, teve uma outra votação também. Que você falou assim, ó, você tinha me dado um toque, um pouco antes de eu ser promovido. Você me deu um toque e falou assim, ó, vou fazer uma nova votação daquela, só que agora é assim, se eu e o Johnny sair, quem que toma conta das coisas e assume tudo? Rodrigo, acho que um dia você pode chegar nisso. Então, continua na pegada que você tá, que você vai se esforçar e vai dar bom. Só que você fez isso, ele falou assim, você falou, por enquanto vai ser outra pessoa, vai ser o Rafael, que ele era encarregado da produção. Da produção. E aí eu falei, não, beleza. Só que eu continuei meu trampo, eu nunca tive ego assim, sabe? Então eu falei, beleza, eu vou continuar meu trampo, não sei o que eu tenho que fazer a mais. E aí eu peguei... Cara, é legal você estar contando essa história, porque, cara, eu sou ruim de memória, eu nem lembro. Eu não lembro mesmo de tudo, metade das coisas que você tá falando aí, eu tô descobrindo como se eu estivesse assistindo a história pela primeira vez, escutando. E, tipo, isso faz mó tempo, cara. E eu já tava com essa visão de sair da operação, montando gente, colocando gente pra... Você tá com a questão de guardiões, né? Eu tava montando os guardiões. Eu olhando pra trás, eu falei, caralho, eu já tava fazendo isso intuitivamente. Legal. E aí foi quando eu ganhei também, juntamente com o Rafael, isso daí. Fez uma votação com... E vocês ganharam mesmo? Ganhamos, nós dois. Daí, na hora da votação, daí não era dividido em setor, era todo mundo, era uma pessoa só na empresa inteira. E aí, na votação, deu eu e o Rafael juntos. E aí, eu falei, caraca, eu lembro quando deu os dois juntos, na hora de dividir o prêmio, eu falei pra ele, cara, eu divido o prêmio tranquilo, mas a carta eu quero pra mim. Que tinha uma cartinha, que eu tenho até hoje. Falou, você faz parte da equipe, tá. Isso pra mim valia muito mais que o dinheiro. Caralho. Então, manda uma foto pra mim depois. Mano. Assim, eu sempre fui um cara que eu nunca fui movido a dinheiro. Pra ser bem sincero. Eu nunca fui ambicioso a ser movido Ele vem, a dinheiro. né? Ele vem sozinho. Ele vem quando você não precisa... Eu sou dedicado, assim. nisso. Eu acho assim, eu não consigo me entregar num projeto pela metade. Então, assim, quando eu tô num projeto é pra se dedicar. Se eu não for pra se dedicar, eu saio. Exato. Então, assim, e o que vier de retorno, vem. Entendeu? Acho que plantando bem, natural, as coisas retornam. É natural. E aí foi quando eu peguei, ganhei ali também, fui pra encarregado, fiquei um tempo de encarregado. E aí foi quando você já tinha aberto outras agências. E meu sonho... E aí, quando você começou a abrir outras agências, como eu tava como encarregado, eu fiz uma pós, porque eu já tava ganhando melhor. Fiz uma pós em marketing. E aí foi quando você... Conseguiu se formar da faculdade? Eu me formei na faculdade logo que comecei a trabalhar contigo. Quando eu aí? tava carregando vidro ainda, eu me formei. Tá. Fiz um TCC e uma prova. Boa.
Aí E você me formou formei. e entrou numa pós. E entrei numa pós. E aí entrei na pós e aí foi quando eu peguei e falei assim, cara, aí você falou pra mim, falou, cara, você quer ir pra agência? Eu falei, quero. Você tenho 2 agências. Você tinha, na verdade, já a de infoproduto, que não era nem essa que você falava pra mim. Brandweb. A Brandweb, tinha a Blaze, e tinha a M-House, que ainda nem era M-House. Foi na época que eu abri várias empresas. Isso. Lá no grupo, lá. E aí você falou pra mim, cara, você quer vir pra agência? Eu falei, quero. Daí, ó, tem uma de eventos e uma de marketing digital. Acho que você vai vir pra de marketing digital em algum dia. Eu falei, não, eu quero na de eventos. Porque eu não manjava nada de marketing digital. Cara, eu fiz o curso em 2007, depois eu fiz em 2014, 15, e ainda assim marketing digital era pouco do que é hoje. E aí você falou, não, relaxa, vai dar bom você lá. E eu falei, tá bom. Ele falou, só que você precisa treinar alguém pro seu lugar. Enquanto eu não vou deixar um buraco aqui e construir outro ali. Eu falei, beleza. Daí foi quando eu treinei o Gabriel assumiu e eu fui pra M-House. Dei esse passo pra trás, sabe que você vai ter que dar um passo pra trás pra depois dar 2 pra frente. Porque eu pensava, cara, na Multipainel era... Não sei se podia falar. Encarregado. Pode falar. Na Multipainel era o cara... Encarregado. Você cuidava da empresa. Cuidava de tudo. Só que assim, eu ia pra uma empresa que eu ia ser o assistente do... Você ia ter que aprender de novo. Eu ia ser novo. estagiário, então todo mundo ia mandar em mim. Eu falei, caraca. E você teve que colocar o ego no bolso, né? Sim, então Porque você tava no mesmo ambiente. Sim. Por mais... Era assim, era um casarão na Vila Mariana, gigante, né? A gente montou uma espécie de um coworking. Só que as empresas coexistiam naquele lugar. Existiam as salas, então a Multipainel era na edícula lá em cima, um casarão, e a M-House lá embaixo. Então, o almoço você interagia com as mesmas pessoas, nos corredores você interagia com as mesmas pessoas. Só que antes você era o chefão de uma empresa e você estava indo para assistente em outra. Sim. Foi foda, precisou... Então, pra mim, eu nunca tive questão de ego, mas pra mim esse passo pra trás me assustava, me dava medo. Sim, porque eu tava numa zona de conforto. Sim. Né? Então, só que assim, apesar de eu ter aquela questão de zona de conforto que eu peguei com meu primo ali atrás, tudo, ao mesmo tempo eu não ia ficar num negócio que não era pra mim, que não ia ser, eu não ia ficar... Exato, você não queria aquilo. Eu tava estudando por algum motivo, eu queria trabalhar com marketing. E aí foi quando eu falei, cara, vamos pra cima e vamos. E, cara, foi um grande aprendizado, foi uma segunda faculdade pra mim. Então, assim, porque daí eu comecei a aprender, aí foi quando eu aprendi gestão de tráfego. O atendimento eu já comecei a me destacar bem, assim, tipo... Já fazia isso muito bem na Multi, né? Os clientes já começaram a ter muitos elogios pro meu lado. Eu comecei a desenrolar bem, já manjava de Excel, já manjava de tudo. Então, para mim, foi bem tranquilo, porque toda a parte até de estudo de marketing, para mim, foi me ajudou a basear isso. E a questão também, que diferente das pessoas que aprendem hoje no YouTube, por exemplo, eu já tinha uma bagagem de marketing. Exato. Então, assim, e ainda por cima, quando eu trabalhei, que eu era office boy, eu já fazia fluxo de caixa, mas eu já conversava sobre marketing também, já conversava sobre venda, conversava sobre tudo, com 17 anos. Você já tinha bagagem, cara. Eu já tinha bagagem. O que você fazia na Multipainel, de certa forma, já era uma certa diretoria operacional. Então, pra você conseguir tocar uma empresa que já faturava bastante na época, você tinha uma bagagem gigante, cara. Você estava indo pro marketing só para aprender marketing. Faltava só isso. Porque toda a bagagem já tinha. O 360 que faltava lá, você já tava craque de fazer. Sim. E aí foi quando eu fiquei lá, comecei a me destacar bem, comecei a ser, tipo, também querido pela galera. Ganhei coisas ali legais também, tipo de premiações, tudo que foram legais, assim. Não de premiações assim, no sentido de votação, assim. Sim. Mas não no sentido de votação, assim, mas ganhei premiações ali na agência também. E foi muito legal esse período. Até que quando deu aquela história que todo mundo já sabe do pessoal do podcast aí, do roubo, de um sócio roubar o outro, você já tinha saído. E na verdade queria contar até isso. Que, eu já falei isso pra você. Daí que aconteceu? O Johnny saiu da sociedade, você ficou sozinho na sociedade dos vidros. Depois você saiu da sociedade quando você quis focar nos negócios, vou focar em um negócio só. E aí eu falei, tô órfão, lascou. O que eu vou fazer aqui? Só que eu falei, cara, tô tocando. É isso, eu gosto de pessoas, tô me dando com pessoas. Que eu saí do casarão, inclusive, né? Sim. Eu saí totalmente. Eu saí dos negócios, comecei a vender minha participação pros sócios, porque eu tinha que focar na empresa dos vidros e tudo mais. Eu falei, foi um movimento necessário na minha vida empreendedora. Foi a melhor coisa. Olhando pra trás, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E aí, eu falei, pô, vidro não tá rolando aqui na Vila Mariana, preciso ir pra um ambiente industrial. E aí fiz esse movimento, saí do casarão e deixei na mão da galera. E o Rodrigo, que tinha começado comigo, ficou. Porque a empresa que até então a gente montou, e que até então, por mais que você estava gerenciando ainda, eu estava na sociedade e estava ativo, né? Eu estava trabalhando, eu fazia as vendas da M-House. Eu saio do negócio e tchau, tô indo para outro lugar. E você ficou sozinho lá. Ficou com os meninos. Mas, tipo, era top, tipo, era muito louco. Eles eram muito bons. O ambiente era legal. E era muito top. Eu
Acho que se não fosse essa questão que teve aí dos sócios aí, ia estar voando até hoje. Nós éramos em 3 sócios. Éramos em 4, né, no começo. Eu, o Johnny e os 2 sócios. Eu não vou citar o nome, só para não citar, porque senão, um eu amo, o outro eu odeio, por causa que um roubou o outro. Mas com baita potencial gigantesco, os dois. Um deles está voando muito, o outro eu mal sei de notícias. Fiquei sabendo dele esses dias por causa de você, que você conheceu alguém que conhece alguém. Mas enfim, e aí o Johnny sai da sociedade, fica nós 3, eu, o A e o B. O B, que você é meu querido, meu parceiro, meu amigo, eu não vou falar porque senão eu exponho o A. E aí, eu saio da sociedade, vendo a parte por A e B, e os 2 ficam lá tocando a empresa. Eis que quem eu falei que é o meu querido é o A? O B é o parceiro. O B é o parceiro, né? Então o A roubou o B. E assim, são amigos antes mesmo de me conhecerem. Os caras, eles se conheciam antes de me conhecerem. E assim, um roubou o outro. Isso é o problema de você não ter gente com valores certos, ética, honestidade e com dinheiro na frente, né? Porque o dinheiro, cara, faz a máscara cair. A empresa estava dando bom. Eu saí num momento bom. E para mim também foi ótimo, porque eu coloquei eu coloquei um bom dinheiro no bolso por conta de sair no auge. A empresa continuou no auge por um tempo, só que aí, quando eu saio da administração, que eu que tocava a grana, e coloca na mão dos meninos, acabou subindo pra cabeça aquele dinheiro todo. E aí aconteceu a merda. E aí você tava no meio disso tudo. Você tava no meio do furacão. E eu fui o primeiro funcionário a saber... Não, um dos primeiros, na verdade. Juntamente com outra pessoa que cuidava de gestão de tráfego, porque a gente tinha que tirar o A das contas. Ai, Daí a gente falou assim, tem que tirar o A das contas, não conta pro resto da equipe ainda. É porque o B me ligou numa... Você sabe dessa história, não? Sem mais Ele me possível. ligou, ele me mandou uma mensagem... Ele me ligou de noite, nem vi a ligação. Aí ele mandou uma mensagem, me liga, urgente, preciso falar com você. A hora que for. Eu já tinha dormido, eu acho que já era de madrugada, eu tava dormindo. E esse cara, eles sempre foram noturnos, sempre trabalharam à noite e de dia eles acordavam tarde pra caramba. Aí eu acordei 6 e pouco da manhã, olhei lá a mensagem, aí eu falei, caraca, meu, o que esse cara tá querendo falar comigo? Tão urgente assim, a gente não era mais sócio. Me liga a hora que for. Aí eu lembro que eu liguei pra ele, 6:30 da manhã. E ele atendeu o telefone, eu falei, meu, então é urgente mesmo, deu merda. Ele falou, não acredito. Ele falou, cara, deixa eu te falar, tal pessoa tá me roubando. Eu falei, mentira, tá louco? Ele falou, sério, como você descobriu? Puta, eu não sei, eu tô perdido, eu não sei o que eu faço. Aí eu falei, então mantenha calma, vai trabalhar normal hoje. Você tem acesso ao banco, essas coisas? Não. Então mantenha calma, vai trabalhar normal, sorri pra ele, finge que nada aconteceu. Eu preciso que você pegue isso, token, etc, que a gente depois faz um overview. Aí ele foi, passou o dia inteiro poker face, mantendo a cara de bom menino, de bom amigo. E aí ele pegou os dados, todas as informações e veio para a empresa, onde a gente está hoje. Ele foi para lá, sabe a sala de reunião do mezanino, sim. Lá embaixo? Tava eu, a Raíssa, ele, a Ju e a mulher dele. A gente passou a noite inteira, cara. A gente passou a noite inteira fazendo uma auditoria. E aí, cara, nos primeiros 40 minutos a gente já constatou o rombo que foi feito. E aí foi descobrindo merda atrás de merda. Ele pegou contrato de cliente futuro, antecipou boleto. Nossa, ele roubou o que tinha e o que não tinha, o que ia receber. E nossa, que BO, cara. E aí a gente chegou numa cifra lá muito alta. Eu falei, você foi roubado. E aí, puta. Aí foi caso de polícia, foi tudo que tinha que acontecer. Aí no dia seguinte, Rodrigo, tira ele do... Tirar das contas. Tira das contas. E um pouco antes disso, ele tinha falado pra mim assim, eu treinava com B em academia, e aí eu lembro que ele... Com o bonzinho. Com bonzinho. Vamos falar assim. Com B de bonzinho. B de bonzinho. Aí foi quando ele falou assim, cara, você de repente eu sei que o A não ia me roubar nunca, né, tal, mas se me roubasse, já pensou, mano, o que você faria se tivesse... Não, mas ele já sabia, né? Então, eu não sabia. Ah, não, mas ele já sabia, provavelmente. Meteu essa... Tanto que, assim, depois das coisas que aconteceram, eu falei, será que eu tive influência nessa merda? Porque, assim, daí eu falei pra ele falou assim, o que você faria se fosse você? Eu falei, cara, eu vou ser bem sincero, e até pelo pós-acidente do que aconteceu na minha vida, assim, eu sou um cara que sou contra rancor, raiva, tudo, assim, eu sou muito dedicado pro que eu quero. Então, sinceramente, eu falava assim, ó, você sai com uma mão na frente e outra atrás, e deixa comigo que eu toco o projeto sozinho. Se eu aguentei até aqui, eu aguento sozinho. Eu vou pra cima. E assim, cara, eu ia tocar. E foda-se, eu ia fazer o negócio acontecer.
não ia desistir, não. Ia assumir todo mundo, toda a equipe, ia falar, aconteceu isso. Agora o BO é meu, bora. BO é meu e bora. Porque eu tava acostumado a abraçar BO. É. Eu sempre gostei, tipo, de pegar e assumir a bucha. Então, não ia desistir nessa. Exato. Porque tinha uma equipe. Né? Funcionando. Então, assim, então eu já tinha esse pensamento empreendedor, tipo, se eu tiver uma equipe. E aí eu falei, cara, eu faria isso. E aí depois ele contou, e aí foi o que ele fez por muito tempo. Até o momento que ele não estava mais aguentando também segurar. O A já tinha saído, tava só a gente, mas a agência ficou com um rombo muito grande. E eu comecei a ser o cara, tipo, voltei a ser aquele MacGyver que eu tinha que ser em outros momentos, porque ele era gestor de projetos, ele não conseguia mais delegar as funções. Então, o que eu fazia? Eu era o gestor de projetos, que quando eu via a gestão de projetos toda uma zona, e eu que falava com os clientes, falava, não pode ser, sai daqui, não é a prioridade. Falava, não, faz isso, Você tá começou errado, a priorizar, faz aquilo. Eu comecei a organizar isso com a equipe. Eu sempre me dei muito bem com a equipe, e até falavam depois, o pessoal de outra agência falava, cara, você é o primeiro atendimento bonzinho, porque geralmente atendimento é odiado pela equipe da agência. E eu conseguia ter esse tato com as pessoas, tipo, tranquilo, e tato com o cliente também. E aí eu falei assim, cara, então beleza, tem que fazer assim, assado, comecei a organizar tudo. E eu lembro que uma vez conversando contigo, você me chamou, a gente se encontrou como cliente mesmo, né, que você era cliente da agência, e eu fui apresentar um relatório para ti, você falou assim, cara, tô vendo o que tá acontecendo lá, tudo, por que você não chama ele para ser sócio? Eu falei, não, tá doido empreender, você é louco? Não. Você, cara, você já tá fazendo um monte de coisa. Eu falei, não quero. Tá bom. E aí, depois de um tempo, você me ligou e falou assim, ó, cara, é o seguinte, e se você... Eu tô fazendo toda a questão de caixa deles, tô ajudando eles com essa mentoria, praticamente. E aí, eu tô vendo aqui que ele tá com alguns rombos, seria legal algumas pessoas saírem. Eu ia falar de tirar você. Se você falar que não quer sair, eu vou deixar você aí, porque, beleza, dá pra deixar e demitir outras pessoas. Mas, se não, eu queria saber se você topa vir aqui, que daí se você sair eu te contrato, você vai gerenciar o marketing aqui da grupo de empresas. E para mim, assim, na verdade, ser chamado de volta para um lugar que eu tinha crescido tanto, já era foda demais. Então eu falei, e pela situação que já estava lá ainda, ao mesmo tempo que eu não queria deixá-lo na mão, eu falei, cara, mas e ele? Ele falou, não, você vai ficar tranquilo, vai ser melhor. Ele precisava cortar custo, né? Vai ser melhor. Tava... E aí eu falei, cara, então bora, tô dentro. Mas não sei como vai ser essa fala. E assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu tive chance de voltar. Tanto que quando eu fui promovido para encarregado na Multipainel, eu fui chamado pela empresa que eu fazia estágio, que tinha falido. A menina que fez estágio comigo em 15 dias me chamou para uma outra empresa. Caraca, que legal. E aí eu falei, cara, acabei de ser promovido, tô fora. E aí eu falei assim, cara, fui chamado de novo. Falei, legal, deixa a porta aberta onde passei. E aí, por deixar essa porta aberta, eu voltei, tipo, vamos para cima, topo. Voltei. Quando eu voltei, foi quando eu senti o quanto eu era importante para a agência, que os clientes balançaram. E aí, alguns clientes falaram, cara, eu vou sair também. Eu falei, não, fica, pelo amor de Deus, tal. E aí, foi quando os clientes ficaram. Eu comecei a tocar o grupo contigo. E eu era o gerente de marketing. Acima de mim tinha só você, mas abaixo não tinha ninguém. E, então, você era o líder de você mesmo? Líder de mim mesmo. E aí foi quando a gente fez evento, eu comecei a coordenar todo o marketing digital ali. Caraca, era um marketing digital diferente. Fez Arquiglass. Então foi um negócio, foi uma experiência foda. Você fez o evento. Você não quer fazer evento? Não gostei, prefiro marketing digital. Nossa, que caos, né? Nossa. Evento, mano. Mas valeu a pena, a experiência do cacete, mas não gostei. Mas é uma loucura mesmo. Mas é muito louco. É legal quando acontece. É legal. Quando depois acontece, assim, é uma sensação muito foda. Muito louca, mas nossa. Você sofre por muitos dias pra depois ter uma glorificação top. Top. Só que daí é aquele negócio, vale a pena aquela glorificação top por esse sofrimento todo? Pra algumas coisas vale, pra isso eu acho que não. É B.O. Não vale pra mim, porque eu tenho outra profissão, porque na minha outra profissão, minha outra área, na verdade, eu me encontrei melhor. E aí eu comecei a tocar assim, até que a agência anterior começou a falir. Ele fez outras parcerias ali, começou a falir e eu comecei a descobrir. Ele entrou em outra sociedade. Na verdade, ele precisou fazer, né, cara? Tá. Foi um tiro de... Infelizmente, o sócio que roubou deu um tiro de misericórdia final, assim. Não tinha o que fazer. Ele chegou num nível que não tinha o que fazer. Sim. Porque ele deteriorou não só as contas, mas ele deteriorou a confiança dos clientes. Porque ele roubou clientes, de certa forma. E depois disso, foi um monte de cliente saindo, assim. Então, se ainda a carteira tivesse intacta, cara, era estourar um CNPJ, começar outro e ir solucionando os problemas com o outro, mas o que muito empreendedor acaba fazendo por necessidade, mas, cara, quando você não tem nem a carteira de cliente, porque você perdeu a confiança e o cliente, por mais que entendia a situação, porque eu sugeri o B, o bonzinho, até abrir, aconteceu isso, precisamos de você para sair dessa, tal, mas muitos não quiseram embarcar, porque ficaram putos, com razão, né? Sim. Foda. E aí foi quando eu
alguns clientes iam sair de lá mesmo e falaram, ó, começaram a me procurar. Porque falaram, ó, o Rodrigo abriu a agência, então pera, vamos no Rodrigo. E aí eu comecei a pegar alguns clientes de lá, que já não estavam mais saindo, e aí peguei o aval dele antes, ele falou assim, ó, pode pegar. Eu vou perder pra alguém? Eu vou perder pra alguém, prefiro que perder pra você. É. E eu falei, cara, legal, e eu cheguei pra ti e falei, cara, eu quero... E nisso eu já tava contigo e eu falei, cara, não quero ser registrado. E eu falei, quero ficar com PJ, porque eu falei, cara, acho que vai ser melhor, eu quero pegar freela e não sei o quê. Você vai empreender? Não quero empreender, não. Quero só pegar freela. E aí, só que assim, mesmo sem empreender, eu comecei a pegar esses clientes, comecei a pegar outros freelas que começaram a aparecer. Só que eu sempre tive uma noção de Prolabore, noções que eu peguei contigo, de Prolabore. Então, assim, eu tava faturando bastante para quem tava sozinho e para minha realidade naquele momento. Só que eu não pegava o dinheiro e jogava na minha conta e era Rodrigo, pessoa física, que gastava. Eu ganhava o mesmo salário que eu ganhava na agência. Você manteve o salário? Eu mantive o salário porque era meu custo. É. Então eu falei, cara, mantenho esse salário. E aí eu só comecei a guardar esse dinheiro. Já começou do jeito certo. Normalmente o empreendedor já enfia o pé pelas mãos, você... Já comecei guardando, não sabia por quê, mas eu tava guardando. E até guardando bastante porque eu tinha medo de acontecer o que aconteceu com meu pai lá atrás. A real é o seguinte, você é conservador demais por trauma. Por trauma, totalmente por trauma. E aí eu falei, cara, vou guardar porque um dia pode dar merda. E aí, até um momento que você começou além do CNPJ, e você falava pra mim assim, cara, eu vou te divulgar aqui. Eu falava, não dá não posso, se eu pegar cliente, fudeu. Não tô dando nem conta do que eu tô fazendo. E eu sempre prezei muito pela qualidade, justamente porque assim, cara, aonde eu trabalhei, tipo, desde como funcionário, com a minha própria equipe, eu sempre fui muito querido. Quando eu atendi clientes, eu sempre fui muito querido pelos clientes. Então, assim, por quê? Porque eu sempre prezei por atendimento, por sinceridade e por verdade. Então, assim, além dos resultados, lógico. E aí, quando essas coisas acontecem, aí quando o resultado não vem, mas você pelo menos é sincero e mostra o porquê, e aí tenta ali uma nova forma, e aí eu comecei a trabalhar essa sinceridade, e isso fez com que os clientes captassem muito em mim. Só que isso demanda muito atendimento. Então, assim, não dava para eu chegar e lá abrir mão do meu maior business, que é o atendimento e estar próximo do cliente, de ver a dor do cliente. Porque o marketing digital, ele não é uma fórmula exata. Exato. Não quer dizer que você vai fazer um site, vai pegar um valor de mídia, vai pôr lá e vai dar bom. Você tem que testar muito, cara. Testar muito, testar palavra-chave, testar público-alvo, testar A, B, C, dia. Tá? São tantos testes de hipótese com a ajuda do cliente, porque se o cliente não estiver junto, você não consegue fazer nada, porque é um trabalho a 4 mãos, que é o que você falou, o atendimento é desgastante, porque, é mais até do que o marketing, para fazer essa roda girar. Porque, assim, querendo ou não, a ferramenta ainda é ok. Você pegando um bom gestor de ferramenta, tá tudo certo. Só que, assim, a ferramenta é o que hoje muita gente tá fazendo e legal. Tipo, as pessoas aprendem a mexer na ferramenta, começa a ser um compra um curso lá do Sobral, por exemplo, que ensina muito bem a gestão de tráfego, mas por trás disso aí tem tanta coisa. Tem muita coisa. Então, às vezes, assim, os caras vão lá e começam a fazer muita coisa na ferramenta e não analisam o problema na hora de fazer uma análise de mercado, que não tá chegando no lead, mas está desqualificado. Não é que está desqualificado. Às vezes, na verdade, o cliente não tá... O problema tá no business do cliente. Ele tá demorando para responder, a proposta dele tá ruim, ele tá muito acima do mercado, mas ele sempre fez esse preço, ele era baixo. Mas ele fez um novo benchmark, ele analisou se de repente... Ele tá indo para a nova avenida de concorrência que é na internet. Exato. Será que ele ainda é o mais barato do mercado? Às vezes ele é mais barato da região dele, só que até então não é mais um negócio local, passou a ser um negócio global, nacional, estadual. Ou será, por exemplo, que ele tá vendendo então o mesmo preço que os outros? E ele fala, mas por que não me escolhem se eu dou um atendimento bom? Não, mas, cara, mas e o seu brand, como é que tá? Sua marca é famosa? A marca passa credibilidade. É famosa, tem que entender isso. Seu site traz credibilidade. Então, assim, todas as questões que envolvem. Então, é pegar na mão do cliente mesmo e entender isso. E muitas vezes precisa treinar, né, Rodrigo? Treinar o empreendedor, porque não tem noção nenhuma. Sim, não tem noção. Quando eu era o dono dessa agência junto com o time, o papel que eu fazia era de educação. Você participou de algumas vendas comigo, de algumas reuniões, você lembra que eu tinha que explicar o que era marketing digital. Uma reunião durava 3 horas. Você lembra? Lembro. Que eu colocava o site na internet, a Ferrari, o Fusca, explicando quais eram os... Porque, cara, era isso. Você tinha que primeiro explicar o que era marketing digital para a pessoa acreditar. Sim. E hoje... Um dos seus clientes principais hoje, que era cliente da agência, não acreditava em ads. E é um e-commerce. E é um e-commerce. O cara não acreditava em ads, cara. Como que pode nisso, né? E não, ele, tipo, ele fala, cara... Chegou um momento que ele falava, ainda você não acredita. Eu falei, então a partir daqui eu não posso fazer mais nada. Porque agora é uma questão de opinião. Eu falei, faz pra testar, você vai ver que vai dar bom. E tá aí até hoje. Sim. Né?
E aí quando essa questão, tipo, que eu falo de pegar na mão do cliente, entender, analisar o mercado, tudo isso vai tempo. E eu era sozinho, eu era uma urgência, que não era nem agência que eu falava, cara. Sim. Era o nome RPlan já, mas era de Rodrigo Planejamento, você é consultor. E aí até um momento... Você tinha essa pira de ser consultor, né? Tinha. É, pode crer. E aí eu falei, cara, mas eu via que eu só conseguia atender aquela mão de clientes. Se um cliente saísse, eu conseguia atender outro. Mas se de repente entrasse um novo cliente, eu não conseguia atender mais nenhum. E quando você queria me divulgar no CNPJ, eu falava, não quero. Não quero. Aí você me divulgava, fazia reunião, cheguei a declinar, de caras queriam fechar. Falei, não, mas não dá agora, no momento. E porque eu falei, cara, não adianta eu querer abraçar o mundo e falir. E, tipo, e quebrar, e assim, eu vou ser descomprometido com os outros clientes, porque eu não vou conseguir dar a mesma atenção. É. E aí chegou um momento que você falou pra mim assim, você e o Daniel, seu sócio atual, o Daniel Estrela, falou pra mim assim, o Daniel falou pra mim, na verdade, você já sempre falava isso, o Daniel falou pra mim uma vez, tem um monte de gente pra te indicar, e não conseguiu te indicar porque você não tem equipe. Como que a gente faz? E aí depois, conversando com você me falou aquela frase da questão de, cara, você já não corria pra todas as empresas, agora você vai correr pra sua. É isso. A gente tem que convencer o Rodrigo a empreender. Foi isso. Que vai, bicho, empreende logo, bicho. Vai, se olhe como empresário. E o meu medo de empreender, na verdade, eu tava eu empreendendo. Você já tava? Eu tava eu empreendendo. É. Só que você tava com visão autônoma. Exato. Você tá vendendo hora. Eu quero vender a minha hora. Rodrigo, caramba, para de vender a sua hora. Coloca gente pra ter horas abaixo de você e começa a vender a hora deles. E você gerencia. Você tinha um bloqueio, cara. Eu não sabia escalar. Eu não tinha noção de escalar. Eu lembro quando eu fechei um cliente, que era um cliente que veio da antiga agência, que na época era o meu maior cliente. Eu fechei por um valor irrisório. E aí, quando eu fechei por um valor irrisório, eu falei pra você, fechei com ele, que da hora, olha só. Tinha que gerenciar 25 mil de mídia. Ó, fechei com ele, Nossa, tá aqui, ó. Ele falou assim, você fechou por isso? É. Você consegue pagar alguém com esse valor? Eu falei, não. E como você vai escalar? Eu falei, não sei. Eu vou fazendo, tá. E você vai ficar a vida inteira vendo, você não vai ter férias, você não vai ter nada, você não vai ter vida. A sua vida vai ser sempre aí. E aí, você vai viver a vida inteira, você não vai aposentar? Você tava se escravizando. É. E eu falei, cara, verdade. E você falou, não. Fala com o empreendedor, ele te conhece, ele sabe como é, e fala que você precificou errado. E eu falei, tá bom. Falei pra ele que precifiquei errado, então você já era meu consultor nisso daí. Precifiquei errado, ele entendeu pra caramba, que ele tava achando até estranho mesmo. E aí ele adaptando os valores e começou tranquilo. E aí foi quando, depois de tanto levar martelada, eu falei, cara, eu vou realmente contratar. E aí eu falo que a Ripla começou ali, que é quando eu realmente comecei a empreender. Que é quando você começou a ter a visão de empresário. Isso. De empreendedor. E aí eu trouxe 3 pessoas para a equipe. Já como eu guardava dinheiro, se perdesse todos os clientes, eu conseguia bancar 6 meses de equipe. E você aí, já chegou a ter 1 ano de caixa. Já. Bicho é, meu... E na pessoa física se ferrando. Cara, você foi pro lado oposto, porque o empreendedor, ele torra na pessoa física e acaba com a empresa. Você não, meu. Tinha uma pessoa física capenga, não tinha dinheiro. E lá contando as moedinhas pra comer num restaurante. Eu falava, Rodrigo, quanto você tem de caixa? Tanto. Rodrigo, pelo amor de Deus, você tinha um número mágico na cabeça que você queria atingir aquele número. Era uma loucura. Eu falava, caramba, esse bicho aí é muito medroso, cara. Você tinha medo de tudo. E você tem até hoje, né, cara? Sou menos. Tenho menos. Eu tenho menos. Até porque eu acho que chega um momento que você começa a ter noção das coisas, tipo, no sentido assim, que nem hoje eu brigo muito com a... Você vai perdendo um pouco esse medo da... Você vai entendendo a realidade, assim, tipo, então, tanto que hoje eu sou muito preocupado com o meu valor hora. Então, assim, tipo, tem coisas que eu falo assim, cara, com a minha noiva mesmo, eu falo, vamos fazer isso. Não, paga alguém. Por quê? Porque eu prefiro trabalhar, que eu faço dinheiro e eu pago alguém pra fazer. É melhor. É isso. Porque senão, se eu ficar lá fazendo, eu vou demorar, não vai ter qualidade. E aí, tipo, eu vou perder meu dia inteiro que eu poderia produzir e fazer dinheiro para pagar alguém para fazer muito melhor e realmente ficar um negócio impecável. Que é exatamente o que eu falo para quando o cliente que tem que fechar com a Riplan. Exato, Fala assim, ó, você pode fazer você mesmo, marketing digital, você pode mexer no Google, você pode fechar com seu sobrinho que tá fazendo barato. Top. O problema é, seu sobrinho vai pegar vários clientes, ele não vai conseguir escalar e vai perder qualidade no atendimento contigo, porque ele tá fazendo muito barato. E você fazer sozinho, cara, você é empreendedor do negócio, cara, você tem que focar em outras coisas. E você tem que fazer o que você faz bem. Você vai ter que aprender a mexer na ferramenta para depois você realmente mexer. Então, você não vai fazer com uma qualidade foda. Agora, se você jogar na mão do especialista e você, sim, como empreendedor, entender de marketing e saber o que é possível na ferramenta... Ajudar na estratégia. Exato. Você começa a pensar estrategicamente, você abre seu leque, você tem alguém que você consegue delegar e falar assim, cara, vamos fazer assim, vamos conversar, vamos fazer assado. E aí, sim, você consegue decolar, porque você cresce com qualidade. Com qualidade. Pode crer. E Gatti, hoje... Gatti, o Rodrigão, é que eu chamo ele de Gatti, é apelido carinhoso. Cara, qual o que a Riplan faz hoje, cara? Qual é a pegada? Hoje a gente faz tudo.
Tudo de Faz marketing tudo digital. tudo de marketing digital. Então, assim, na verdade, a gente não trabalha só com lançamento que não. Sim. Mas tudo que é marketing digital para empresas, o 360, desde site, landing page, e-commerce, enfim, tudo que envolve site, até a parte do marketing, do marketing mesmo, planejamento de Focado marketing. em B2B. Isso, B2B ou B2C também. B2C também. B2C, assim, no caso, a RPlan é B2B. Só que se o cliente for B2C, a gente também atende. Dá para atender. É. E aí a gente monta o planejamento para ele também, faz gestão de tráfego em todas as mídias possíveis que for. Tanto ads do Google quanto Google rede Ads, social. Facebook Ads, TikTok, LinkedIn, enfim. O que for melhor para o cliente. Tá. Faz social media, não é muito nosso foco, mas a gente faz também o social media, que é o post, né, essa parte assim. Você faz Planejamento. um social media mais para empresa. Social media empresarial, corporativo. Eu falo pro cara, não me cobre engajamento. É. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo para não queimar. É. Porque assim, quando o É cara... aquele, você faz o beabá para ter uma rede social com qualidade. Exato. E para não queimar o meu anúncio. É. Porque se o cara vê o anúncio top, ele, deixa eu ver quem é esse perfil. Daí tá o cliente fazendo um post a cada 6 meses. E Exato. tudo cagado, vai queimar, o cara não vai queimar. comprar e vai falar que é a mídia que não tá vendendo. Exato. É. Então assim, daí a gente faz também a gestão de tráfego, faz o social media e faz também... Você ampara todas as frentes para falar, tá tudo bonitinho e a etapa de convencimento do cliente acontecer sem nada que deteriore a imagem. Exatamente. Você Exatamente. pensa no todo. Exatamente. Tanto o trabalho Você é uma agência de conversão no final das de conversão. Tanto, tanto de performance, mas a gente também trabalha o brand, porque o brand ele tem a ver com a conversão. Tem a ver, é. No Ok, final, é. a minha visão da RPlan, que sou tão próximo da empresa e cliente, é que você é uma empresa de conversão. Claro que para isso, nesse caso, tudo é envolvido. Sim. O brand é envolvido. Você faz... Eu preciso fazer material gráfico, a RPlan faz para mim. Na verdade, tudo que eu penso, eu jogo lá, vomito lá na... Ô, Rodrigão, chega aí, ó. Preciso disso, tá? Rodrigão é meu braço direito e esquerdo do marketing. Só que tudo que a gente faz é focado em conversão. Tudo que a gente faz é pensando em conversão, como aumentar a quantidade de lead, como posicionar melhor organicamente, como fazer tal coisa. Por isso que existem até alguns serviços que eu poderia passar para o Rodrigo e não consigo passar. Por exemplo, eu falo para o Rodrigão, cara, eu tô precisando fazer social media lá na Além do CNPJ, inventar uns memes. E ele fala, puta, não é o que eu faço. E não é mesmo. Sim, eu não vou pegar meu core E isso não é meu core business, tá? estratégico, você saber falar não para os seus Sim. clientes. Quais são os clientes que você quer atender? Quais são os clientes que você não quer? No próprio lançamento do Além do CNPJ, a gente falando lá, ô Rodrigo, pega a gestão de tráfego e tudo mais. Você não quis pegar a gestão de tráfego do lançamento. Eu até falei, Rodrigo, eu confio em você pra caramba, fica aqui só para gerenciar o gestor de tráfego, mas no final você não pegou a gestão de tráfego. E assim, até hoje, você até comentou agora, eu não faço para lançamento. E dá para ganhar muito dinheiro fazendo lançamento. Lançamento é lançamento de infoproduto, lançamento digital. E você pega, às vezes, verbas altíssimas de marketing digital, tudo numa paulada só. O Rodrigo poderia fazer isso com o pé nas costas, mas é uma dinâmica completamente diferente que vai atrapalhar a tua operação. Você não pega, você sabe falar não pro que você, Sim. pro que você colocou como estratégico na tua empresa. Isso não é estratégico, eu não vou pegar. Sim, até porque o B2B pra gente é um oceano azul. Então tem empresa de todo quanto é segmento, a gente atende qualquer segmento. E tem muita empresa ainda Tem muita que empresa não faz nada. que não faz nada, tem muita empresa que faz, mas está naquele interno, então fica às vezes naquela visão muito com cabresto, e não consegue olhar Muita empresa, o cara mesmo mercado. faz, o empreendedor mesmo Exato. faz, ou o sobrinho faz, ou ele caiu na mão desse gestor de tráfego que o mais tem no mercado. Cara, se você já teve, até eu vou dar esse depoimento, se você já teve um gestor de tráfego na tua empresa que você contratou e entendeu na internet e tudo mais e não teve bom resultado, possivelmente você fez tráfego errado. Então, cuidado para não pegar a mania ou pegar a crença limitante, o trauma de achar que não dá bom investir na internet. Porque sempre dá, cara. Qual empresa que a gente já testou com diversos canais? Claro, tem que afinar. Mas qual empresa que não dá bom investir na internet? Não tem, cara. Então, A internet hoje é tudo. o que é preciso fazer, às vezes, é a compreensão do momento da empresa para entender assim, putz, mas o cara também quer investir R$300. Então, calma, então não dá. Exato. Ou então, será O cara não tem verba. Exato. Ou será que o problema realmente é no lead que tá chegando ruim ou que não está vendendo ou porque o site do cara tá uma merda? Exato. Ou se é Você porque o atendimento tem que ir do cara fazendo tá demorando. todo um checklistzinho Exato. para garantir que tudo tá organizadinho. Mas, cara, provavelmente existem... E assim, eu falo isso como dono de agência. Eu não sou mais, né? Mas já tive uma agência na frente. Cara, o que tem de empreendedor que procura uma agência... Cara, eu vou ser bem ácido o que eu vou falar agora. O que tem de empreendedor incompetente, que está com problema financeiro por sua incompetência, e que aí depois descobre ou por urgência de resultado acredita que precisa se digitalizar.
e vai atrás de uma empresa de marketing digital sem entender nada, porque eu acho que isso já é uma obrigação do empreendedor entender um pouco, e despeja na agência a responsabilidade de colocar a empresa dele nos trilhos. Dele. Não dá, cara. Não dá certo. E a gente eu já vi isso tantas vezes, cara. E eu era muito sincero na venda. Eu falava, bicho, você vai me contratar? Vou. Vamos trabalhar junto? Vamos. Só que eu preciso disso seu. Se você não fizer, eu não vou conseguir fazer por você. Tem que falar tem que falar real, cara. Sim. Até porque senão, depois o cara só vai ficar puto com você. Exato. Ele vai continuar, na visão dele, ele vai continuar pensando que você que tá errado, que não entregou o resultado pra ele. Exato. E, na verdade, o problema tá sendo ele. Exato. Então, se você teve esse trauma, se você já investiu muito dinheiro na internet, pouco dinheiro na internet, um pouquinho, fez um testezinho e não deu bom, cara, você fez do jeito errado. E é a hora de você talvez procurar uma empresa boa. E aí, cara, sem brincadeira, eu tô falando isso aqui porque o Rodrigo é meu amigo pessoal, meu brother. Cara, você viu, são 10 anos de trajetória juntos aí. Eu já tive... Ainda mais quando você trabalha muito tempo junto, você acaba vendo muitas possibilidades do cara ter te passado para trás, do cara ter te enganado, do cara ter ganhado vantagem sobre você. E em 10 anos de trajetória, cara, o Rodrigo é 100% limpo nisso tudo. Toda vez sempre muito ético, muito correto, com a própria história que ele contou aqui. E uma coisa que eu falo da R-Plan, que é uma estratégia do Rodrigo, eu acho muito assertiva essa estratégia. Porque as agências, você vê assim, a agência começa a crescer, começa a contratar gente pra caramba e põe pra dentro, cliente de qualquer jeito. E aí a empresa vai ganhar onde? No giro. O que também não tá errado, é um modelo de negócio que a maioria faz e escala muito rápido. O Rodrigo prefere ganhar menos, não pelo volume do valor que se cobra, mas pelo volume de cliente que você pega, porque automaticamente você fica um pouco mais limitado, mas fazer esse trabalho de boutique, eu falo pra algumas pessoas que eu vou indicar eu falo, cara, é uma boutique, cara. O Rodrigo tem funcionário e tudo mais, mas, cara, o Rodrigo tá envolvido em todos os casos. Até hoje é um case que eu falo que é assim, você resolveu permanecer na operação. Quando eu falo permanecer na operação, não é lá fazendo ads e tudo mais, é justamente cuidando. É aquela confeiteira que já é famosa, já tem um resultado legal, mas ela ainda experimenta o bolo e ela não industrializou isso a ponto de perder a mão. Você é um cara que acompanha todos os casos que você tem, independente do tamanho do cliente, você sabe quem é, você conversa, você troca ideia e tudo mais. Então, cara, se você é empreendedor, está precisando de mais resultados, se você não está feliz com a tua agência e tudo mais, considere a R-Plan como um parceiro. E eu estou falando isso como depoimento de cliente, como amigo seu, amigo do Rodrigo aqui, como amigo seu. E, cara, sem brincadeira, se eu tenho alguma credibilidade com você, eu transfiro 100% da minha credibilidade pro Rodrigo, porque eu confio nesse cara de olho fechado. De verdade, Rodrigão. E isso é uma conquista sua, porque conto nos dedos as pessoas que eu falaria isso. Pode ir de olho fechado, porque o Rodrigo é muito, muito, muito correto, muito sério, muito honesto e competente. Ele não vai te prometer milagre, ele vai te mostrar a verdade nua e crua, vai mostrar os desafios, vai mostrar as dificuldades, vão construir juntos. Porque no final das contas, pensa que você está entrando numa mata, só que ele tem o facão. Porque se você quiser pegar o facão e fazer o negócio acontecer, você vai esquecer o teu negócio. Então o que ele vai fazer? Pô, encontramos uma rocha, o que a gente pode fazer? Vamos contornar pela direita? Vamos contornar pela esquerda? Vamos escavar? Vamos tentar escalar? E todas essas decisões acontecem em conjunto. Porque o empreendedor mais conhece o mercado dele do que outra coisa. Só que o cara tem a ferramenta e ele que está lá desbravando. Então é um trabalho a 4 mãos, cara. Quem coloca a culpa ou a responsabilidade toda na agência de marketing digital tá errando. Total. Todo quando o cara fala e você assim, alinha essa expectativa. Alinha né? Total, porque assim, quando o cara fala assim, não, mas, cara, que nem, fechamos um cliente faz pouco tempo. Um cliente grande, e ele falou assim, ó, são vários sócios, eles falaram, Rodrigo, seguinte, a gente vai precisar que você venha aqui uma vez, ou você, ou alguém da equipe, né? Hoje, então, daí hoje a gente já tá com fixos na R-Plan, já tem 9 pessoas. Caramba, que legal. Então, a gente tá voando, né, Rodrigão? Graças a Deus. Não queria ter o primeiro, bicho. Ô, Thiagão, não queria ter o primeiro funcionário, Thiagão. Agora tá com 9, cara. E quero contratar mais ano que vem, boa, se Deus quiser. Aí, esse cara falou assim, Rodrigo, eu queria fechar, tal, não sei o que, tava praticamente fechado, que foi uma indicação. E aí ele falou assim, Rodrigo, mas eu preciso que você venha aqui, você vai ter que falar com a equipe, vai ter que falar com não sei quem. Eu ia ter que criar demanda dentro do cliente. Falei, cara, não, eu vou precisar de você. Não, mas a gente não consegue, então contrata alguém aqui. Esse alguém, ou eu trago alguém para ficar interno na sua equipe. E aí, esse alguém vai ser que vai trazer as coisas para mim, porque não dá para você chegar e falar para eu caçar coisas para fazer, para eu buscar. Não, eu vou. Você não vai conseguir desempenhar. Eu não vou conseguir desempenhar. E aí eu falei assim, cara, eu vou perder qualidade. Então, assim, eu prefiro falar não para cliente do que perder a qualidade do atendimento dele. Esse é o cliente que eu te indiquei? Foi. Então, é um cliente que eu indiquei pro Rodrigo, cliente grande, né? Uma conta boa,
uma empresa estruturada e tudo mais, com grana e tal. E o Rodrigo disse não. Desse jeito não vai funcionar. Sabe por quê? Porque era dinheiro perecível, era dinheiro rápido. Você ia conseguir fazer uma grana rápida, mas que em 6 meses acabou. Exato. Porque ele não ia ter resultado. Você preferiu falar, opa, desse jeito não. Você correu o risco de não fechar a conta, porque você estava sendo sincero e às vezes o cliente não quer a verdade, ele quer a facilidade. Mas o cliente pelo menos entendeu e até eu acho que ficou mais confiante em fechar com você, porque você foi sincero. Mas quando você é sincero demais, você corre o risco de perder. Mas aí eu continuo defendendo aquela questão que eu falo que eu não sou movido a dinheiro. Claro que dinheiro é bom, mas ele é uma consequência. Então, assim, eu não quero ganhar dinheiro custe o que custar. Eu não quero chegar e começar a prometer um monte de coisa para o cliente para, de repente, não entregar, como eu já vi agências que eu conheço de parceiros que trabalham em agência, que prometem um monte de resultado. Mundos e fundos. Tanto quando o cara chega em mim e fala assim, ó, eu quero faz uma projeção aí de quanto eu vou ganhar, porque não sei o que. Tá, você já fez marketing digital? Não. Isso é o segmento, é novo. Cara, não tem como eu fazer projeção para ti. Vamos ter que testar, Calma. Falei, precisa colocar uma grana para testar. Falei, eu já falo, quem falou para você que vai dar certo com esses números exatos é mentira. Tá não te tem como enganando. saber, não tem como saber. Você não tem dados suficientes para saber isso. Então, assim, começa e a gente conversa para fazer projeções depois de uns 3 meses. Exato. Vamos coletar dados. Porque tudo é dados. Né? Informação no mercado. E Então, é fácil coletar esses dados. É fácil. É tempo. Exato. É tempo e dinheiro, claro, Sim. investido para começar. Sim. E aí eu prefiro falar esse não e deixar dinheiro na mesa assim, porque depois vai vir um sim que vai ser mais assertivo, que vai fazer um cliente que vai ficar feliz dentro de casa e vai, ao invés de ser, como você falou, nada contra agências que têm essa rotatividade, tudo bem, é normal, até prefiro, porque daí essa rotatividade começa a respingar clientes. Exato. E, cara, uma coisa que eu percebo é que você não perde cliente. Difícil. Quando você perde cliente é porque o negócio dele tá indo mal por causa que ele tá deixando de fazer várias coisas, que é aquele negócio da terceirização, Sim. que ele acha que... Porque tem negócio, cara, você pode acertar na veia o lead, não vai dar bom. Porque o cliente tá tudo cagado, o atendimento é uma merda, como a gente já viu vários casos, né? E aí você ainda faz isso, você faz cliente oculto do cliente, né? Faço. Ixi, já tem tantos casos já de... Você tá jogando o lead lá, o lead não tá convertendo, você faz um cliente oculto. Eu vou jogar lá, ligo e falo assim, peraí. O cliente fala assim, ó, já teve um caso, por exemplo, de uma cliente, não vou citar o nome dela aqui. Ela falou assim, ó, Rodrigo, não tá dando resultado. E toda vez eu via que tava tendo lead. E eu falava pra ela, então, mas eu preciso que vocês preencham. Vocês não têm dinheiro pra contratar um CRM? Preenche uma planilha pra mim. E coloca lá se tá chegando, se não tá chegando. Porque a visão que a gente tem da ferramenta é que chegou uma conversão. O que é uma conversão no caso de um lead? O cara clicou no formulário, preencheu um formulário e enviou. Ou o cara foi lá e clicou no botão do WhatsApp. E lá a gente já se perdeu. Agora, se... Porque lá é o fim da jornada do marketing. Porque clicou no WhatsApp, você para de rastrear. Exato. E aí pode ser que esse cara clicou no WhatsApp, não virou uma venda, nem mandou mensagem. Clicou, abriu o WhatsApp, mas não mandou mensagem. Quando você não tá num site, aí você clica, volta pro site aqui. E aí isso vira uma conversão. Vira uma conversão. E aí o que acontece? Contava uma conversão para mim, contava que os e-mails estavam chegando, e às vezes o e-mail é currículo, às vezes o e-mail é pessoas qualificadas, daí a única forma de saber é o quê? É o atendimento dela, fazer uma planilha para mim, ou um CRM, quando é um pouco mais avançada a empresa. Que é o que acontece lá na empresa, né? Que é que a gente enche o saco. Lá. Isso. E aí pros vendedores, preenche essa merda, cara. Todo comercial me odeia. Acho que eu sou amado por muita gente, menos pelos Mas tá certo. E eu tenho que encher o saco deles, porque senão eu tô gastando dinheiro à toa. Sim, porque aí, tipo, realmente a gente tem que saber, porque assim que acontece. Quando chega... Porque vai ter agência que vai chegar e vai falar assim pra você, tá dando resultado, ó, você investiu 1.000, teve 100 conversões. Então você tá pagando R$10 por conversão, por lead. É isso. Tem agência que vai entregar um relatório pra você assim. Só que não, amigo. Isso aí não é lead, isso é conversão. O que é lead realmente é o cara que entrou em contato e você viu, o seu comercial identificou que é um lead. Que não é um cara que chegou e... não, é só um currículo. Um cara que chegou e queria perguntar um negócio nada a ver com nada. Então, assim, realmente eu preciso saber o que é realmente lead para poder falar o custo por lead para o cliente. Boa. E aí, com essa pessoa, eu lembro que eu falei para ela, mas tá com problema, você não tá preenchendo. Todo mês eu chamava ela para trocar ideia, não dá. Eu falei, tudo bem. Até um momento que ela falou assim, Rodrigo, eu vou sair. Não tá dando certo. E aí eu falei, não, concordo, mas não tá dando certo porque tá chegando lead, mas a ela falou, acho que... Eu falei, tá fechando venda? Ela, acho que tá. Porque ela também não tinha controle interno dela. Nossa Senhora. E aí isso me deixava mais tranquilo, porque se ela falasse, não tá fechando venda, eu ia falar, então eu saio. Eu me demito como agência, que não tô dando resultado. Agora, no caso, ela falou assim, não, acho que tá. Eu falei, então tá bom. Eu falei, então deve estar mesmo, porque tá chegando muito lead pra ela. Muita conversão, pelo menos, então deve estar vindo muito lead. Aí ela falou assim, não, beleza, acho que tá. Eu falei, tá bom. Aí do nada ela falou assim, vamos fechar porque eu vi aqui que não tá trazendo tanta venda. Isso já com 4 meses de trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom.
Falei, mas beleza, tudo bem, não tem problema, vamos terminar só esse mês. Falei, beleza. Aí tinha um contrato ainda para terminar. Aí eu fui lá e falei, pera, eu vou fazer um cliente oculto com ela. Fiz mais de um, fiz vários. Fiz 2 ou 3. Todos os atendimentos, ela demorou no mínimo 2 horas para responder. Caraca. No WhatsApp. No WhatsApp. E horário comercial. E os concorrentes respondendo na hora. E era eu sei que caso esse é uma venda rápida, né? Exato. Não é um negócio que, não é um corretor de imóveis que eu tô comprando apartamento. Não. É uma venda de tiro rápido. Sim. E aí ela... Responde rápido, fecha pedido, bum, 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 é giro. E aí ela falou, cara... Aí eu falei, cara, não dá. Eu fui lá, fiz todo um boletim realmente, né? Fiz tudo. Ó, vamos analisar esses concorrentes. Eu montei um PowerPoint pra ela. Falei, ó, vamos sentar pra trocar uma ideia? Ela, vamos. Sentei e mostrei pra ela tudo. Falei assim, ó, esse é o seu problema. Por isso não tá fechando. Ela falou assim, ai, mas o que eu vou fazer? Então vamos continuar. Eu falei, não. Eu Você não precisa quero. corrigir primeiro aí. Falei, eu não continuo assim. Falei, porque você tá insatisfeita, isso vai gerar só problema pra mim, vai ficar estresse. E você vai gastar dinheiro à toa. você Gasta vai- o dinheiro arrumando aí dentro. você vai jogar o problema pra mim. Você vai falar assim, eu tô continuando, mas é uma agência que não dá resultado, não é isso que eu quero. Eu falei assim, então faz o seguinte, arruma a casa. Ela falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei, qual que é o problema? Porque você quer que eu treine sua equipe? Eu falei, eu treino sua equipe no atendimento. Ela falou, não, o problema não é esse. Ela não consegue dar conta, porque a menina que atendia fazia outras coisas operacionais dentro da empresa. Eu falei, contrata uma estagiária para fazer o atendimento, então, só para fazer um atendimento básico. Sim. E ela falou assim, não tenho essa, não quero, não vai dar. É aquela pessoa que coloca problema em tudo. É. Tudo é problema, nada é solução. E aí eu falei pra ela, cara, então, sinceramente, não vai dar resultado. Ela falou, não, mas agora que você falou, talvez esteja dando, né? Eu falei, não está dando. Então não dá pra gente saber. A gente tá cego. Eu falei, então, sinceramente, vamos deixar quieto. Vamos fazer um trabalho de branding? Vamos. A gente terminou o contrato fazendo branding. Depois a gente falou assim, beleza, deixa quieto. E ela tá com esse problema até hoje, provavelmente. Provavelmente. Cara, é aquele negócio do empreendedor que não tá disposto a mudar. A Exato. resolver o BO E tudo bem. Tipo, aí vai de cada um. Agora, tem cliente que fala pra mim assim, tipo, Rodrigo, quanto que tá perdendo de impressão no Google? E não é nem você nesse caso. Tipo, tá perdendo 10%. Não, pelo amor de Deus, eu quero continuar, porque é cara que entende que o problema tá ali. É. Então, assim, por exemplo, tem um cara que chegou na gente lá e falou assim, eu fiz um cliente oculto com outro cliente. Falei assim, cara, o que acontece? Você tá cobrando muito caro. Falei, sério, por quê? Falei, olha isso aqui, ó. Ele olhou e falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar cobrando esse produto mais caro, só que a gente vai criar um outro produto de entrada que a gente vai cobrar mais barato. O cliente entra, a gente pega ali depois na esteira de produto. E aí deu resultado. Então, assim, aí é muito tentar mudar esse mindset da cabeça do empreendedor. São muitas estratégias. Existem inúmeras estratégias. Né? Exato. A gente mesmo fez uma linha de combate. Sim. E até porque hoje no marketing digital, quando você fala de... O marketing digital, quando eu comecei em 2017, que foi quando eu entrei na M-House, acho que foi isso. E aí, quando eu comecei no marketing digital, ele era um custo por lead, um custo por clique, que era muito menor Muito do mais que hoje. barato. Muito. Porque era pouca gente. Então, assim, tanto que assim, o Google tinha estratégias de lances que era uma das principais, que era ficar lá em primeiro. Porque o Google conseguia vender isso. Hoje o Google já vende. Não fica sempre em primeiro, porque tem que vender para outros. Então, assim... Não vale a pena ficar sempre Não vale a pena ficar sempre em primeiro. Então, assim, porque é outro mercado. Hoje tem muita gente no universo marketing digital. E aí, quem tá no marketing digital não é mais diferencial. Marketing digital é obrigatoriedade. Obrigatório, é. Se você não tá mais digital, você vai quebrar. É. Não é questão que você é um diferencial É competitivo quando? seu. Exatamente. Então, assim, mas minha empresa já fatura o suficiente. Tá, fatura o suficiente, mas até quando vai viver a sua empresa sem marketing digital? Tem que entender e fazer essa conta. É o empreendedor que tem que pensar um pouco no que a Blockbuster não pensou. Exato. E aí, quando perceber, já é tarde demais. Exatamente. Rodrigão, cara, já deu tempo. Passa rápido, não passa? Passa rápido. O Rodrigão tava nervoso aqui. Ô, Tiagão, o cara apareceu nervoso, Tiagão? O cara tá voando aqui, bicho. Eu falo pra ele, Rodrigão, começa um podcast, cara. O cara, porque querendo ou não, como criação de conteúdo, é muito rápida a criação de conteúdo. O podcast é bater papo criando conteúdo, batendo papo de... E é bom que favorece até o networking, conversar com as pessoas e tudo mais. Não foi bem pra caramba, Tiagão? O Tiagão é especialista em podcast, hein? Se o Tiagão falou, tá falado. Rodrigão, antes de a gente finalizar, vou só agradecer os patrocinadores e a gente já finaliza, tá? Tiagão, tá no esquema aí, Tiagão? Bora, Tiagueira. Então, let's go. Peraí, deixa eu abrir aqui. Boa. Então, galera, queria agradecer todos os patrocinadores, os parceiros do Além do CNPJ. São as pessoas que, inclusive, o R-Plan também é um deles, que propiciam que todo esse conteúdo, essa estrutura, esse som de qualidade, essa imagem de qualidade,
vá para a internet de forma gratuita. E tudo isso faz com que vocês consigam ter todos esses insights aí, só trocando uma ideia com a gente por conta dessa galera que está apoiando, beleza? Então eu quero começar com CMC Displays, do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Aqui está o site, o arroba deles aqui na tela. E quando eu falo de PDVs, eu estou falando de ponto de venda. Ponto de venda é justamente um lugar que o cliente interage com a tua empresa, teu produto, teu serviço, para comprar. Então, sempre que tem uma interação humana, é um PDV. E quando a gente fala de um PDV, você está lá muitas vezes fazendo aquele básico, o arrozinho com feijão e tudo mais, mas você muitas vezes, quando traz uma experiência um pouco mais imersiva, acaba ficando muito melhor. Ou às vezes, se você trabalha com produto alimentício, uma degustação, ou quando você trabalha com algum serviço, uma demonstração, ou até mesmo trocar ideia, explicar, demonstrar o seu produto de uma maneira legal, mostrando os prós e tudo mais. Tudo isso é ações específicas que se faz em PDVs. Tudo isso, cara, aumenta demais a conversão, aumenta demais a consciência de marca, o branding da empresa. Às vezes você tem uma loja, às vezes você tem um quiosque, às vezes você é uma distribuidora que você distribui em pontos de venda, em lojas de terceiros. Você consegue até oferecer isso como um diferencial para agradar o cliente que está na loja deles e, naturalmente, falar da tua marca. E aí, quando você pensa nessa experiência, você fala, cara, para onde eu vou agora que eu já entendi que isso é legal para a minha empresa, para o meu produto, para o meu serviço? Quem eu posso ir atrás para me ajudar? E aí tem a CMC, que é focada em displays e tudo mais, que eles têm essa solução completa, tudo muito fácil no site dos caras, no arroba dos caras você consegue ter todas essas informações, você compra muito fácil, é um processo de compra de pôr no carrinho, um e-commerce normal que você consegue personalizar com a tua marca, consegue fazer inúmeros produtos, coisas para te amparar nessa estratégia. Então, quando você pensa em PDV, pensa na CMC. Obrigado, CMC, obrigado, Adalto, tamo junto pela parceria aí, só clicar em algum lugar nessa tela para falar com os caras. Tamo junto. Agora quero falar da SMB Store, do meu parceiro Alonso. Desde 2018, a SMB tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema fácil e acessível de usar. Aqui está o arroba da SMB na tela e também o site. E aí quando você fala, pô, estou precisando empreender, estou querendo empreender, estou crescendo minha empresa, meu negócio está dando bom, mas eu estou com dificuldade de gestão, não está sobrando dinheiro. E muitas vezes você não sabe nem por quê. Isso é porque talvez você não tenha um gerenciamento legal. Ou você está fazendo isso através de papel de pão, no caderninho, ou em planilhas Excel, que no final das contas vira aquela salada. Você precisa de um ERP, um sistema integrado que gerencia todos os setores num único ambiente, que você consegue, mesmo sozinho, começar já a organizar dessa forma, já alicerçando a tua empresa para assim que crescer, você já tem um processo funcionando. Mesmo que você fique sozinho por muito tempo, isso já funciona demais, porque facilita muito a inserção de dados de forma correta, trazendo informação importante para você de fluxo de caixa e outras informações legais. Eu sei que quando a gente pensa em sistema, muitas vezes a gente fala, caramba, isso é mó BO, tem que ficar gerenciando isso. Só que, cara, a SMB é super intuitiva, é fácil de usar como se fosse uma rede social, é fácil de implementar e conforme a sua empresa cresce, já está tudo lá prontinho para fazer o negócio acontecer. Se você não tem um sistema que facilite a tua gestão, considera a SMB como parceiro. Se você tem um sistema que não faz do jeito que você gostaria ou que você não está tão satisfeito para gerenciar a tua empresa, considere a SMB como parceiro. Conheço o sistema dos caras, já mexi, é super intuitivo, é super fácil, é só clicar também agora em algum lugar nessa tela para entrar em contato com os caras e trocar essa ideia, pegar uma demonstração, avaliar, fora que o preço é super acessível e quem não gerencia a sua empresa através de um ERP como a SMB, não pode ter certeza que não está querendo, porque é uma desculpa o fato de você falar que não tem tempo ou que você não tem grana, porque tanto tempo é muito fácil, você quebra isso por causa que o sistema é extremamente intuitivo, você consegue baixar e já sair usando imediatamente, e em preço, o valor dos caras é irrisório para a qualidade e facilidade que ele traz para você, tá bom? Tamo junto, SMB, tamo junto, Alonso. Agora, quero falar da agência R-Plan, do meu parceiro Rodrigo Álvares, está aqui do meu lado. A R-Plan oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos do dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. R-Plan aqui na tela e o Rodrigo Álvares aqui na tela. E quando a gente fala de agência de marketing digital, a gente fica sempre nessa dor, né? Pô, cara, eu faço meu marketing digital, ou meu primo faz, meu sobrinho faz, ou eu tenho uma agência que faz, mas não está fazendo tão bem, ou eu mesmo estou tocando, mas eu não estou com braço, eu esqueço de colocar verbo, eu esqueço de mudar as campanhas, eu esqueço de fazer a análise certinha, porque é natural.
Ou você está colocando alguém para fazer, ou você está fazendo sozinho, ou você está numa agência que você não consegue ter essa gestão próxima, porque os caras simplesmente colocaram a tua conta simplesmente num atacadão lá, simplesmente todo mundo atualizando, fazendo do jeito que tem que fazer e sem te atualizar das informações, sem fazer esse processo de campanha na internet, que é tão importante, porque se você não fizer direito, o dinheiro vai embora e você nem percebe, não tem resultado, a 4 mãos, como eu mesmo e o Rodrigo comentamos nesse episódio. Então, cara, é uma coisa extremamente importante você ter uma agência que olhe a tua conta com os olhos de dono. E eu falo isso com propriedade, porque a Replan tem esse olhar. O Rodrigo, ele montou uma boutique. E tanto é que o arroba dele não é o arroba da empresa, é o arroba dele próprio, que fala de conteúdo de marketing digital, fala sobre a Replan dentro do Instagram dele, mas faz esse trabalho e se envolve em todas as contas que ele pega junto com a tua equipe. É uma equipe reduzida, é uma equipe que olha realmente a sua conta caso a caso. Eles são a agência do Além do CNPJ e de todas as empresas do nosso grupo lá. Ele toca tudo, ele é meu braço direito e esquerdo no marketing digital. Tudo que eu penso de novos projetos e tudo mais, sempre levo para ele e falo, cara, eu quero fazer isso, toca. Nem faço orçamento com o Rodrigo. Ele poderia me meter a faca ainda, se ele quisesse, porque eu falo, só faz. Depois ele me passa os preços e, cara, sempre um cara sempre muito justo, muito correto, muito honesto e muito competente. E assim, você precisa de uma agência de marketing digital, tanto para tirar a parte operacional do marketing do teu colo, ou tirar desse seu sobrinho, do primo que faz tudo errado, ou até mesmo para melhorar a performance de uma agência que não está te atendendo do jeito certo, pode ir de olho fechado na Replan, que os caras vão te dar toda essa assessoria necessária. É só clicar em algum lugar dessa tela. Tá bom? Tamo junto. A Replan, tamo junto, Rodrigão. Vamos que vamos. Agora eu quero falar da WJR Consult, do meu parceiro Valenstein Júnior, gestão financeira descomplicada para empresários. Tá aqui o site da WJR e o Instagram da WJR. Eu sempre comento, eu comecei a empreender há 11 anos. E por 11 anos eu comecei, nesses primeiros 7, na verdade, eu comecei a crescer, comecei a faturar bem. Cara, pra você ter ideia, eu acho que com 7 anos de empresa eu tava faturando meus 400, 500 pau por mês. E você acredita que eu não via dinheiro, mano? As empresas, é maluco isso, mas eu acho que você, empresário, deve entender completamente o que eu tô falando. Cara, você faturar meia milha no mês e não ver dinheiro. Era uma realidade da minha empresa, é uma realidade de muitos empreendedores hoje, e eu mal sabia o que acontecia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Girava dinheiro, faturava muito, tinha um monte de funcionário, empresa grande, um monte de gente, tal, atendendo grandes contas, e não sobrava grana no bolso do empreendedor. Eis que eu descobri um negócio chamado gestão financeira. Eu já achava que fazia isso. Eu sempre tive um controle certinho de fluxo de caixa e tudo mais, mas, nossa, muito longe do que, de fato, uma gestão profissional exigia. Só que eu nem sabia. E aí, quando eu comecei a descobrir o que era uma gestão financeira do jeito certo, eu falava, cara, por que ninguém me falou isso antes, cara? E aí, sabe o que aconteceu? Em pouquíssimos meses, no segundo, terceiro mês, eu já comecei a ver dinheiro sobrar. Sabe por quê? Porque quando você coloca uma gestão financeira profissional, ainda mais numa empresa que já gira a grana, achar dinheiro escondido, dinheiro no ralo, é muito rápido. E você estanca o ralo de forma quase que imediata, a ponto de no dia seguinte de ter fechado o ralo, começa a sobrar. Começa a acumular água, acumular lucro. Então, desde precificação, capital de giro, controle de capital de giro, né, cálculo de capital de giro, DRE, que foi o que mudou minha vida, tudo isso é uma coisa que vai mudar a sua imediatamente ao momento que você começar a colocar isso em prática. Confia no que eu estou falando. Não precisa ser com a WJR, pode ser com qualquer empresa que vai te ajudar para fazer isso aí, mas se você não tem alguém para quem recorrer, pode ir de olho fechado na WJR. O Valenstein é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Inclusive, a gente estava com um perrengue de capital de giro esses dias lá, que eu estava com uma dificuldade grande de cálculo, porque a nossa empresa está crescendo e eu estou com uma dificuldade de alavancagem, estava com dificuldade de fazer esse cálculo. Chamei ele, falei, Valenstein, me ajuda aí, cara, eu preciso de um call contigo para você me dar um direcionamento. Cara, o cara é gênio demais, meu Deus do céu. Sério. E a WJR não é só o Valenstein, tá? O cara tem um grupo de consultores para todos os nichos e bolsos. Então é só entrar em contato com os caras conseguem te direcionar, fora uma trocentas planilhas que os caras conseguem te mandar e te ajudar demais. Então, cara, WJR é uma empresa que você, independente do estágio que você esteja, independente do momento que você esteja, independente de quanto você fatura, se você é pequenininho ou é gigantesco, WJR cabe na tua estrutura e vai te ajudar demais. É necessário e você com certeza depois vai voltar para me agradecer. Clique em qualquer lugar dessa tela,
fala com os caras e depois, de fato, você vai voltar para me agradecer. Pode voltar que eu vou aceitar esses obrigados que você vai me passar. Tamo junto, obrigado WJR, obrigado Valência aí pela parceria. Vamos que vamos. Agora eu quero falar da Agora Marcas, da minha parceira Luana e do meu parceiro Rodrigo Lopes, o registro de marcas mais rápido e fácil do país. Startup que revolucionou o registro de marcas no Brasil. Em poucas horas registram sua marca de modo 100% online e por um preço super mega justo. O arroba da Agora Marcas aqui na tela, o site da Agora Marcas aqui na tela. E eu quero comentar com você já ouviu falar do caso da Apple e da Gradiente? Você já ouviu esse caso? Cara, eu vou te contar esse caso. Você já ouviu, Rodrigo, esse caso aí? Cara, sensacional. Você acredita que a Gradiente, que é uma empresa de eletrônica aqui brasileira, lá em 2000, pediu o registro da marca Gradiente iPhone, que era um telefone que eles lançaram. E em 2008, o INPI deferiu. Deu a marca Gradiente iPhone para Gradiente. Eis que a Apple vai lá e vem com o iPhone pro Brasil. Mó BO. Pensa. Como assim? Essa marca aqui no país é minha. E aí, cara, virou caso de STF. Caraca. Doido, né, cara? Virou caso de STF. E aí, cara, esse caso subiu para STF, essa briga judicial entre a Apple e a Gradiente. E o Dias Toffoli, que é o ministro do STF, deu caso ganho à brasileira Gradiente. E assim, por que a Apple ainda está usando o nome iPhone? Porque está nessa briga. Entrou com recurso, tá uma treta ainda acontecendo. Tudo porque a Gradiente registrou a marca deles antes. E, cara, olha isso. Cara, registro de marca, Rodrigo, é uma coisa que é obrigatório para toda empresa. E você, empreendedor, se eu estou te falando isso aí e isso não acendeu a luz vermelha, caso você não tenha registrado a tua marca, presta atenção. Porque não adianta nada você construir tudo isso e do nada descobrir que alguém pegou a tua marca, registrou na tua frente e roubou a tua marca. Porque se simplesmente for concedido pelo NPI, a marca é deles. E provavelmente você não tem o dinheiro da Apple para brigar judicialmente como você está tentando progar essa situação, até que no fim, com certeza, isso vai dar Gradiente pelo jeito, porque acho que a marca está deferida para eles, e a Apple vai ter que despejar um caminhão de dinheiro, porque o nome iPhone ela não vai mudar. Então ela vai ter que despejar um caminhão de dinheiro aqui para Gradiente para conseguir essa licença. E assim, tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz registro de marca, que é tão barato, tão fácil, tão acessível de fazer, ainda mais agora com a Agora Marcas, que faz... Você vê, agora a marca faz tudo online, cara. Você não precisa fazer nada. Antigamente você tinha que ir lá, conversar com... Na época que eu fiz o registro de marca, foi mó BO, mó burocracia. Agora a NPI da digital, agora a marca é super rápida. E, cara, é muito fácil você gerenciar e criar esse registro de marca. Fora que aquele Rzinho do lado do nome, né, do logotipo, cara, dá uma credibilidade gigante para a tua marca, né? Sabe aquele marca registrada? Aquilo lá é quando a sua marca está registrada. E não só te defende de todos esses BOs, quanto traz credibilidade para a marca quando tem aquele Rzinho, tá bom? Então, cara, se você precisa registrar a tua marca, se você não sabe se a sua marca está registrada, ou se você registrou, mas muitas vezes a empresa que se usa faz uma cagada atrás da outra e registra no lugar errado, troca uma ideia com o Agora Marcas, clique em qualquer lugar nessa tela aqui, você vai falar com os caras, vai mandar a tua marca, eles vão fazer uma pesquisa gratuita para saber se você está com a marca registrada ou não, ou se você está com a marca registrada no lugar certo ou não. E aí, dependendo do que for verificado, eles te dão toda a assessoria lá, com preço super justo, você vai adorar e com certeza vai dar bom, tá bom? Pode confiar de olho fechado lá, porque a Luana e o Rodrigão são pessoas da minha estrita confiança. Tamo junto, obrigado Luana, obrigado Rodrigão, vamos que vamos. Sucesso! Agora, Thiagão, eu quero falar da Nova Depósito, materiais para construção do meu parceiro Márcio Novaes. Há 26 anos, atendendo pequenas reformas a grandes construções, desde o básico até o acabamento. @ da Nova Depósito aqui na tela e o site da Nova Depósito aqui na tela. E, cara, primeiro, 26 anos de empresa, que empresa que tem esse tempo? Difícil. Hoje em dia é muito difícil, quase 3 décadas de atendimento. E, cara, olha isso. Nova Depósito, material de construção, mercado extremamente concorrido, comoditizado. O que a Nova Depósito tem que ninguém tem? Pensa em termos de produto? Nada. A pedra, a brita, a areia, certo? Agora, como que se inova, como se reinventa a roda num mercado comoditizado como esse? Atendimento, seriedade, comprometimento. E a Nova Depósito, cara, eles são aqui de São Paulo, né?
mas eles não só atendem localmente, quanto nacionalmente, a depender do tamanho da obra. A gente que está no universo da construção civil, e eu falo isso com propriedade porque eu sou desse universo, é um BO atrás do outro. E os BOs da construção civil é uma sucessão de bolas de neve que vão um virando em cima do outro e gerando um problema cada vez maior lá na frente. O segredo da construção civil é você ter parceiros que te ajudem. Parceiros sérios, comprometidos e tudo mais. E a Nova Depósito, não só no atendimento pré-venda, mas no pós-venda, são super éticos e comprometidos. Faz um teste com os caras. Entre em contato. Se você está em momento de reforma, momento de material de construção, de compra e tudo mais, os caras fazem desde o básico, até o material bruto mesmo, cimento, areia e tudo mais, até acabamento. E tudo que você precisar, você pode conversar com os caras e com certeza os caras vão te ajudar. Os caras têm e-commerce também, super legal e tudo mais. E depois você vai ver como o que eu estou falando é real. Eu vou dar um caso de uma grande empresa de construção civil, gigante, uma marca verde aí fiquem aí a criatividade de vocês. Cara, eu comprei pisos para uma reforma que a gente estava fazendo lá na empresa, pisos e revestimentos. E estava uma data específica, a gente montou todo o cronograma da obra de acordo com essa data, simplesmente o negócio não chegou. E ligava lá, não tinha previsão. Cara, foi um BO gigantesco, travou completamente a minha obra, por causa simplesmente que eu era só mais um na fila do pão. E tive problema gigantesco, precisei envolver até advogado. Com uma Nova Depósito, isso não acontece. E quando a gente fala de preço, não, lá é mais barato do que tal. Não, os preços são super justos. Então faz o orçamento com a Nova Depósito e com certeza você vai ver como funciona, vale a pena e vai ajudar no andamento da sua obra. Tá bom? Tamo junto, Nova Depósito, Márcio Novaes. Obrigado pela parceria aí. E por fim, quero falar dos meus parceiros, toda essa estrutura maravilhosa. Olha que lâmpada bonita. Gente, essa beleza que vocês estão vendo minha não é natural. É essa lâmpada que o Thiagão colocou aqui pra mim, cara. Entendeu? Essa beleza, eu sei que é difícil ficar assistindo e sem se hipnotizar com essa beleza estonteante do apresentador, mas, cara, é pura iluminação dessa Twitch Live aqui, cara. Então, cara, desde transmissão ao vivo de maneira profissional, os caras cuidam de tudo. Estúdio de podcast, com toda essa estrutura maravilhosa, podcast in company, que é muito legal, vou explicar melhor, transmissão ao vivo, consultoria de streaming, transmissão de show, congresso, palestra, evento e muito mais. Tá aqui o site da Twitch Live aqui na tela, tá aqui o @ dos caras. Então você que tem uma empresa, muitas vezes você pensa num congresso, você vai fazer um evento, você vai fazer um treinamento, você vai fazer um congresso, um workshop de vendas, por exemplo. E aí, sabe o que você faz? Você gasta uma grana com coffee break, etc. E às vezes você tem gente de home office, aí você tem que conectar pessoas, se não trazer para São Paulo, você tem outras filiais, é tudo muito difícil para gerenciar isso aí. E aí você investe balas e balas de dinheiro para colocar todo mundo num único lugar ou numa reunião online, num Zoom da vida, que é só uma webcam muito malemar, feia pra caramba, que as pessoas nem abrem a porcaria da webcam. E aí você constrói aquele conteúdo e por mais que você grave lá no Zoom, cara, depois pedir para alguém assistir aquilo lá é martirizar a pessoa não vai prestar atenção em nada. Agora, quando você pensa numa estruturinha bonitinha, às vezes você não precisa nem pensar num grande auditório, porque uma transmissão ao vivo dá para fazer coisa muito boa de forma enxuta. E constrói uma apresentação e tudo mais, cara, você fica à prova de rotatividade. Por mais que aquelas pessoas que estão lá presentes na tua empresa participem e já peguem aquele conteúdo, se amanhã depois elas saem e entram novas pessoas, cara, você tem um conteúdo bacana, filmado, garantido com profissionalismo e tudo mais, para passar essa integração à frente. As pessoas que entram na sua empresa já entram integradas, com uma transmissão legal, com uma gravação legal, com material legal para se treinarem. Isso vira quase que o POP da sua empresa, que é o procedimento operacional padrão, que é algo que eu ensino tanto no curso de processos. E não só isso, tá? Podcast é uma das principais ferramentas que se usa hoje em dia, e não precisa ter muita audiência, tá? Mas é uma das principais ferramentas que se usa hoje em dia para criar conteúdo. Hoje a tua rede social lá dando feliz dia do dentista e você não tem nada a ver com dentista, bicho. Para com essa porra. Entendeu? Então, cara, quando você cria um podcast, às vezes com seus clientes e tudo mais, cara, um que seja por mês, você consegue fazer o quê? Criar conteúdo à la vontade na internet, com depoimentos verdadeiros, reais e tudo mais, fora que você consegue engajar pessoalizando a tua marca. Agora você consegue fazer também um podcast in company, caso você não queira trazer as pessoas para um estúdio específico. Você consegue levar essa estrutura toda, que é o que a Twitch Live faz, levar essa estrutura toda para a sala de reunião da tua empresa. Para o cliente. Imagina que você marca um depoimento de um cliente importante, você leva toda essa estrutura para lá, para a própria empresa do cliente para gravar lá. Então, cara, tá vendo quantas coisas e quantas informações que dá para você fazer e que muitas vezes a gente que é empreendedor pensa e fala, dá até dor de barriga e fala, nossa, até eu ir atrás, quem que vai cuidar disso para mim?
Cara, é só ligar para os caras da Do It Live. Fala com o Thiagão aqui. O Thiagão é monstro. O cara é um dos referências desse mercado. Grande parte das transmissões grandes ao vivo aí que a gente vê circulando pela internet, ou o Thiagão está diretamente ou indiretamente envolvido, muitas vezes consultando as pessoas, indicando a parte técnica e tudo mais. O cara é um monstro, parceiro, amigo meu e tudo mais. Então, cara, se por acaso podcast, transmissão ao vivo e tudo mais faz sentido para tua empresa, considera a Do It Live como parceiro ideal, tá bom? Só clicar em qualquer lugar dessa tela e conversar com os caras. Tamo junto, Thiagueira, tamo junto, vamos que vamos. Rodrigão, cara, obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui. Cara, a gente falou um pouco de marketing digital, apesar que eu achei que foi bem legal essa parte final, assim, que a gente falou da vida real mesmo, porque, cara, conteúdo do que é SEO, essas coisas já tem de monte na internet, mas falar mesmo do qual é o papel do empreendedor no marketing digital é uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui nesse período todo. Mas, cara, já te convido a voltar pra gente quase que dar uma aula aqui de marketing digital, sabe? Tipo de como estruturar a empresa e falar como a gente já tem esse primeiro episódio que você contou a tua história, que eu acho que era o mais importante, é importante as pessoas te conhecerem, falar da trajetória empreendedora, mas também falar o seguinte, cara, Rodrigão, e se a gente fosse contar case? Aí a gente pode até conversar com alguns clientes para ver se eles topam que a gente divulgue o nome deles, senão a gente esconde e conta os cases. Falar a estratégia que a gente usou, usar casos até dividindo todos os bastidores do marketing digital lá da nossa empresa, a parte de SEO, os perrengues que a gente passa, as mudanças do Google, quais são as estratégias. Cara, só aí a gente já tem mais 12 podcasts para gravar. Fácil. Mas trazer, sabe, a vida real mesmo dos bastidores do marketing digital que funciona. De verdade. Não essa patifaria que inventam por aí, de que você vai pôr vai sair 3 sem nenhum teste. Como que é a vida real para a gente desmistificar essa realidade que, da mesma forma que acontece no empreendedorismo, que as pessoas acham que vão empreender e ficarem ricas e ficar ricas, acontece também no marketing digital de que eu vou pôr o dinheiro numa agência e pronto, tá feito. Mostrar a simplicidade do 1 mais 1 é 2, que é trabalho que faz o negócio acontecer, das coisas acontecerem de fato, o resultado acontecer. Te convido para a gente marcar essa volta ainda já nesse começo do ano, sabe? Janeiro, fevereiro, a gente marca de trocar essa ideia. Porque eu acho que vai ser legal a gente fazer uma parte 2 dessa etapa aí. Combinado. Você topa? Claro. Tamo junto, Rodrigão. Tô enchendo seu saco para você fazer o podcast, hein? Vou fazer. Thiagão, já pode ligar para ele, viu, bicho? Marca esse podcast, o cara tá enrolando aqui, meu. O cara tá com caixa lá de 1 ano, meu. E não quer gastar, pô. Já chegou a hora, né, Thiagão? O cara tá sentado na maleta de dinheiro, Thiagão. Pode ir pra cima, bicho, porque esse aí tá engerado. Tamo junto, Thiago. Rodrigão, mais uma vez, cara, obrigado pela parceria, obrigado por tudo, cara, sério, grande parte, e é uma coisa que eu quero deixar de mensagem, grande parte do sucesso que eu tenho, cara, devo você. Não só na parte operacional, de lá no comecinho, sem braço operacional, você ajudando, você cuidou da operação muito bem. Quando eu saí da Multipainel e comecei para as outras empresas, você foi um dos caras que segurou, você sabe disso. Operacionalmente, você segurou o rojão. Tanto é que teve um caso que a gente já comentou um tempo atrás, né? De você e o Heitor tentarem me resgatar lá para a operação, porque começou a degringolar e tudo mais. E cara, e depois disso, quando você sai da operação e vai para outra agência minha, para outra empresa minha, cara, você tocou a agência, você ajudou a gente em atendimento com excelência. Toda essa história que você está contando, eu estou contando a minha parte agora, né? Da parte de muitas vezes ser o seu chefe e tudo mais, o dono da empresa que você estava trabalhando. Cara, o seu atendimento foi impecável, você ajudou pra caramba a empresa. A M-House, muito do que ela prosperou foi graças a você também, com a ajuda de muita gente, claro, é um organismo, mas você foi parte fundamental, órgão vital do processo todo. Quando você sai da M-House e volta para o grupo para tocar a gerência de marketing, cara, a gente deu altos saltos. E hoje, como RPlan, cara, você continua sendo fundamental para o nosso sucesso. Então, cara, porra, só gratidão por tudo. Eu tenho certeza que essa é aquela relação de ganha-ganha. Você prosperou, você cresceu, você é um cara que está ainda só no começo da tua trajetória, eu vejo a tua vontade e tudo mais. Só tá no começo, Rodrigão. Assim, se desse para eu olhar para desplugar da minha vida aqui, olhar assim uma linha do tempo completa, cara, você tá só no começo, bicho. Quando você tiver velho, olhar pra trás e falar, puta, naquele podcast que você vai agora tá gravado, você vai mudar. Fala, eu era um menino que não sabia nada, porque, cara, você tem muito, cara, muita estrada, muito chão ainda. E eu torço pra que eu também tenha e que nessa trajetória que a gente vai seguir, a gente continue juntos, mano, porque você é fundamental, mano. Valeu, Filipão, tamo junto. Tamo junto. É isso, gratidão. Gratidão. Valeu, Thiagão, pessoal.
Tá tudo no esquema aí, Thiagueira? Então é isso, vamos finalizar. Obrigado você que ficou até aqui, até agora. Obrigado pela parceria, obrigado por tudo. Vamos que vamos e até a próxima. Valeu!